Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Interage. E hoje, o nosso convidado especial é o Guilherme. Guilherme é um convidado mais do que especial, porque ele fez aqui o curso também de Gestão da Informação aqui na UFPE, então já é da casa, E a gente trouxe ele aqui hoje para falar sobre empreendedorismo. Essa está aqui para apresentar junto comigo. E vamos lá, falar com o Guilherme, primeiramente saber da história dele aqui, no curso e começar o assunto sobre empreendedorismo mesmo. Muito massa. Pode falar, Guilherme. Minha história aqui no curso? Tá, beleza. Então, eu poderia dizer que minha história começa com quando eu tinha, acho que era o ano 2007, eu estava fazendo curso de turismo, e aí, sendo que o curso de turismo lá no IF, aqui do lado, na época se chamava Cefet. E aí eu peguei e fiz assim, caramba, velho, que massa, estou gostando do curso, sendo que aí, como era um curso tecnológico, eu já estava entrando no segundo ano, e o curso já acabava, ou seja, um curso de 2 anos. Aí eu pensei assim, caramba, será que eu já desenvolvi todas as minhas habilidades com uma graduação de 2 anos? Aí eu fiquei com esse pensamento na cabeça e tal, e na época surgiu, tinha um vestibular, não se chamava Enem ainda, veja só, faz muito tempo, foi aí lá mais ou menos 2009, quando eu estava terminando o curso, surgiu ali a oportunidade. Aí eu fiz, eu vou tentar. Aliás, 2009 não, 2008. Aí eu vou tentar, vou ver o que é que rola para ver se dá certo e tudo mais. E aí tinha lá o curso de Gestão da Informação. Aí eu fui pegar, fiz algumas pesquisas para poder entender um pouco do que era o curso de Gestão da Informação. Aí eu vi que tinha uma relação muito forte com ciência da informação, com um pezinho em tecnologia. Vi que tinha algumas cadeiras ali que estavam puxando para uma pegada de projetos, administração. Eu fiz uma coisa meio híbrida, eu acho que eu vou me jogar aí. Eu sempre gostei de coisas assim que tinha um pouquinho de cada contexto, E aí foi realmente onde eu percebi que poderia dar certo, me joguei, passei, e logo no ano 2009 aí comecei a fazer o curso, E aí foi muito massa porque eu consegui absorver muita coisa, com o curso de Gestão da Informação. Primeira coisa eu diria que foi o senso crítico, Porque quando você entra na universidade, você entra muito verdinho, E aí você começa a ter relações com pessoas, Você vai entendendo como é que funciona conexões e tal, e isso tudo foi ajudando bastante a ir me amadurecendo digamos assim, como pessoa, como cidadão. Então, esse primeiro ponto foi o senso crítico. E o segundo ponto, eu diria que foram realmente o aprendizado em si com as disciplinas, Acho que as disciplinas do curso trouxeram muita coisa boa, principalmente as de gestão. Eu adorava, assim, quando puxava, tinha uma veia um pouquinho mais voltada para a gestão, E aí, quando tinha alguma coisa que falava de negócios, aí é o que mais me despertava ainda, Aí tem mais coisa para poder falar, mas eu diria que no primeiro momento foi isso. Aí, no caso, você decidiu fazer o curso de Gestão da Informação já por causa disso mesmo, Dessa mistura. Eu acho que é o que chama a atenção de todo mundo. Mistura, exatamente. Às vezes a pessoa não sabe direito assim, eu não queria fazer só isso, eu queria fazer uma coisa maior, assim, e Gestão da Informação é isso. Exatamente. Um ano antes eu tinha tentado fazer administração na UPE, tinha tentado vestibular de administração, e aí na época não passei, deu errado. Mas aí quando foi no ano seguinte eu falei, não vou tentar administração não, quero ver aqui esse curso de Gestão da Informação para poder ver se está certo. E aí deu muito certo, E assim, no teu período de graduação, como foram as experiências profissionais, estágio? Boa pergunta, essa pergunta é interessante. Uma coisa que eu sempre falo para a galera, que faz gestão da informação e que eu conheço e tal, é a seguinte, aproveite tudo que a universidade tem à disposição durante o seu curso. Porque, por exemplo, quando eu estava no curso de turismo, eu estava entrando no segundo ano, eu comecei na época foi o segundo semestre de 2007, e aí então eu ia até o segundo semestre de 2009, mais ou menos. Sendo que quando eu estava ali mais ou menos no final, no meio de 2008, eu fiz assim, caramba, a universidade tem tanta coisa e eu não fiz nada no curso de turismo. Eu vou fazer o curso de Gestão da Informação para poder fazer tudo que tem à disposição. E aí na época o coordenador era Fábio Mascarenhas, E quando começou o curso, 2009, veja assim. E aí foi o primeiro coordenador. E aí Fábio, ele trouxe e falou de várias oportunidades que tinha. Sendo que como eu já vinha de outra graduação e eu sabia exatamente o que eu não tinha aproveitado, aí eu fiz, então no curso de Gestão da Informação eu vou aproveitar tudo.
Então, a primeira coisa que a gente conversou logo no primeiro período foi a história de fazer o Enes. Né? Então, quando a gente pensou no Enes, a gente já fez. Então, vamos fazer... A gente pensou no Enes no segundo período, quando eu estava fazendo o segundo período, para poder realizar no terceiro. Então, quando entrou, por exemplo, a turma de Márcio, Natan, né, que se não me engano foi segunda ou terceira turma, o Enes já existia, que tinha sido meio que idealizado por um monte de gente da primeira turma, né? Tinha lá eu, Gimene, vocês já ouviram falar, Shadla, tinha Aurélio, um monte de gente que estava querendo entender um pouco mais de gestão da informação. E aí a gente pensou, vamos promover um curso, a gente já traz pessoas que estejam na área de gestão da informação, mas que não são formadas, para poder a gente entender o que é que o mercado está falando sobre gestão da informação. E a gente trouxe algumas pessoas, foi bem massa, o primeiro evento, e a gente fez. Então vamos agora pensar em mais Enes, né? E aí foi muito legal. Tem até uma história engraçada que o Enes quase se chamou Enetec G. Né? Tem uma história engraçada disso, porque a gente estava fazendo assim, encontro de estudo sobre tecnologia, gestão, tecnologia, ciência e gestão da informação. Aí ia ficar Tec G. Sendo que aí tinha uma pessoa que era da área de comunicação chamada Rodrigo Link, bem massa, Rodrigo, um profissional top. Aí ele falou, não tem sonoridade em Enetec G, a gente tem que colocar Enes. Aí ficou a história do Enes, é por isso que esse nome todo comprido, né? E a gente nunca pensou Enes ser um encontro de estudantes, a gente pensou que deveria ser um encontro de gestão da informação. Tanto é que eu acho que foi no segundo Enes, veio uma turma de lá de Uberlândia, que também tinha um curso de gestão da informação. O pessoal fez uma caravana, veio para cá, participou uns 20 alunos, estava tudo bronzeado de praia e tal, foi uma onda danada. Mas aí beleza, então a gente já sabia que tinha que fazer o curso. Aí outra coisa que a gente também tinha ciência, que tinha uma ideia de fazer, era tipo assim, vamos pensar em alguma revista do curso de gestão de informação. Aí teve uma ideia lá, depois surgiu a Iris e tal, né, que eram umas revistas do curso. E acho que tinha uma outra também, que era a Informe, não sei, alguma coisa do tipo, né, que foi até desenvolvida lá. Então, era uma outra coisa que também foi pensada por essa primeira turma. E a Infoco, né? A Infoco também foi pensada lá pela primeira turma. Se a Alex estivesse aqui, ele ia dizer assim, Guilherme, foi muita coisa que você pensou, viu? Eu costumo dizer que foi uma junção de necessidades de vários alunos, né? Que a gente olhava assim e fazia, onde que tem um gargalo? Onde tem um gargalo, bora resolver. E aí a gente ia resolvendo com evento, com revista científica, com a Infoco. Então, por exemplo, logo quando a gente surgiu a Infoco, foi até uma pegada assim, de vamos trazer um pouco mais de empreendedorismo para dentro do curso de gestão de informação, e aí foi massa, porque surgiu a Infoco e, começou a suprir essa lacuna. E aí eu lembro até porque teve até o DA, né? O DA, eu fui o primeiro presidente do DA, de gestão da informação, vê que engraçado. Aí, na época, a gente via um movimento muito forte da universidade com os diretórios acadêmicos e tal, sendo que, às vezes, o diretório acadêmico ele acabava puxando um pouco mais para uma pegada, como eu posso colocar assim, institucional, educacional. E a gente pensou assim, vamos pensar o Enes para poder ser uma coisa mais de negócios, de empreendedorismo. Aí por isso que a Infoco surgiu, para poder meio que trazer o Enes como um produto, né? E aí seria uma forma da própria Infoco poder ter a Infoco receber grana, né? Porque as pessoas poderiam pagar pela inscrição e tudo mais, né? Poderia ter algum tipo de patrocínio, e aí a Infoco poderia trazer esse patrocínio, receber essa grana e quem sabe, fornecendo em troca de inscrições gratuitas para o Enes, ou de outros workshops e tudo mais. Então, teve muita coisa que a Infoco fez, né, no primeiro momento, como organização de eventos, né? Entrou mais como uma empresa de organização de eventos, depois foi tendo algumas outras vertentes. Uma coisa legal, assim, de empresa júnior, de consultoria júnior, inclusive essa marca foi a primeira marca e última marca da Infoco. Quem fez até essa marca aí foi uma menina chamada Sil, né, que trabalhava no Liber, com Marcos Galindo. Exatamente, tem muita história assim, das antigas. Está em foco aqui, mas essa camisa, depois o pessoal falou que foi no Enes, em 2019. E veio um pessoal de Santa Catarina, que o curso de gestão da informação de lá, parece, se não me engano, é o mais antigo do Brasil. É, o mais antigo. Aí veio uma professora de lá palestrar, foi lá no CCCA. Teve uma professora que teve na aula magna, nem lembro mais o nome dela, mas foi uma professora bem topada. Ela veio falar sobre gestão da informação, perspectiva no primeiro dia de curso. E aí a gente aproveitou muito, né? E foi muito massa, assim, poder se conectar com tudo isso. Uma outra coisa também que eu aproveitei da universidade, que eu não tive contato na antiga, né, no IF, foi iniciação científica.
Então, por exemplo, assim que surgiu a primeira bolsa de iniciação científica, eu disse, eu vou querer fazer isso. Aí eu peguei e fiz iniciação científica também com o PAP, né? Quer dizer, Fábio Mascarenhas. Aí pronto, aí Fábio foi o orientador na época que eu era bolsista de iniciação científica. E aí ainda teve uma outra coisa que foi monitoria. Então foi monitor de alguns professores aqui. Era uma forma também que eu fiz assim, eu quero conhecer também monitoria. Então veja que, tipo, dentro da universidade eu fiz várias coisas. Ainda teve um projeto de extensão que a gente fez e tal. Não lembro agora nem qual foi o professor, mas a gente... Assim, eu fui fazendo assim, tipo, o que é que tem à disposição da universidade? Então eu vou querer dar um check. Então eu fui dando check em tudo isso. Aí, dentro da iniciação científica, participar de eventos, organizar outros eventos. Aí teve o CTCM, que eu organizei. O primeiro CTCM foi organizado por uma turma de gestão de informação e de Bíblia, né? Eu estava lá no meio. E aí foi tendo outras conferências, publicação de artigo, né? Aí fui começando a publicar. Então, por exemplo, tem uma coisa que foi engraçada, porque acho que eu, Márcio, Natan, a gente foi os primeiros alunos do curso de gestão de informação a publicar no Enancib sem ser aluno de pós-graduação. Aí foi até uma coisa que teve um movimento de alguns professores, assim, como é que pode um aluno de graduação publicando na pós-graduação, não sei o que, foi uma coisa bem engraçada, mas é porque eu já estava mirando o quê? Tentar depois fazer o mestrado. E aí eu vi que se tivesse artigo publicado, daria muito certo. Sendo que aí um erro meu foi não ter analisado bem o edital. Aí eu lembro que teve um ano que eu estava super produtivo, aí eu tive quase 22 publicações de artigos... Em um ano, exatamente. De tudo. É engraçado, eu tenho uma produtividade muito grande, até mais ou menos, até entrar no doutorado. Eu tenho, acho que, uns 70 trabalhos publicados até entrar no doutorado. Isso no espaço de 6 anos. Então, eram uns 10 por ano, era mais ou menos isso. Aí, depois disso, eu tenho uns 2 no máximo. Que foi... Porque eu fui focando em outras coisas que daqui a pouco a gente vai falar. Mas, tipo, era uma coisa, assim, bem produtiva mesmo. Não era produtividade por fazer. Existe a história da ciência salame. Você pega um projeto de pesquisa e sai fatiando. Não, a gente fazia realmente produtos bem legais, envolvendo o projeto de pesquisa, né, que era a cientometria, né, que é a ciência das ciências, né? Então a gente analisava as ciências. Eu gostava muito de fazer isso. Aí foi quando eu comecei a me conectar com indicadores de ciência, tecnologia e inovação. Aí eu fiz, exatamente, o professor Natan. O grupo de pesquisa e o Ciência. O Ciência, pronto. A gente foi um dos primeiros alunos de graduação a entrar no Ciência, quando Raimundo e Fábio organizaram o grupo. Aí teve essa história também do grupo de pesquisa. Então você vê que, tipo, tudo que estava à disposição eu mergulhei. Porque eu fiz assim, poxa, tem tanta coisa. Participou de verdade. Né? Exatamente. E aí, uma das outras coisas também que dá para poder participar era dos estágios, né? Aí você tinha também a possibilidade de fazer estágio. Aí eu fiz estágio aqui na universidade também, que era estágio à distância. Aí, bem, tem muita coisa massa, assim, sabe? Esse é um pouco da história, assim, né? Do que um aluno pode aproveitar com o curso, né? Durante o curso. E a pessoa às vezes pensa assim, não tem oportunidade. Tem muita coisa. E se tudo isso a pessoa que estiver assistindo aí agora fizer assim, meu irmão, eu não gosto nada disso, eu gosto mais da parada de mercado. Aí, esse é até um ponto importante. Porque, por exemplo, durante um bom período do curso, eu estava fazendo muita coisa aqui dentro da universidade. Sendo que eu sempre fui uma pessoa de olhar para fora. Então, eu ficava olhando assim, o que é que o mercado está fornecendo que pode trazer alguma nova habilidade para mim, que pode trazer alguma informação, alguma coisa do tipo. Aí eu ficava olhando muito para outros editais, alguma outra coisa e tal. E a parte boa é que, como eu já tinha um curso de turismo, eu já tinha a possibilidade de tentar editais que envolviam pessoas graduadas, porque eu já era graduado, mas apesar de não estar terminando o curso de gestão da informação, ainda está mais ou menos, 80% do curso. Aí eu já estava mergulhando em alguns editais, como por exemplo, edital do tutor à distância. Aí eu fiz, era uma coisa massa. Sempre gostei de projetos. Aí teve um edital do Pronatec para poder você ser professor. Aí eu fui lá e fiz. Aí já me tornei professor. E aí teve um edital que foi muito bom, que ajudou. Na época do curso ainda, que eu estava fazendo gestão da informação, foi o edital do ALI, né, Agentes Locais de Inovação, que era um edital do Sebrae para poder trazer graduados para poder fazer, né, um processo de consultoria. Aí foi até um dilema, porque na época tinha um outro amigo que fazia graduação, uma segunda graduação aqui na universidade também, e tinha eu.
Esse outro amigo, ele acabou, tipo assim, confrontando o pessoal. De dizer assim, mas eu estou fazendo uma outra graduação, não posso ser penalizado por isso. Porque o edital dizia, você não pode estar fazendo graduação. Entendeu? Tinha que estar graduado. Eu e ele estávamos graduados. Sendo que, quando eu vi que existia essa limitação, eu fiz. Então, eu vou trancar o curso. E está tranquilo. Depois que eu terminar esse edital, eu volto. Por quê? Porque o edital, na época eu ganhava a bolsa de iniciação científica, que era R$360. O edital, ele, se aprovado, eu ia pagar R$3.600. E, tipo assim, eu tenho uma história muito conectada de comunidade, assim, eu sou nascido e criado em comunidade, Planeta dos Macacos, para quem não conhece. Então, tipo, eu nasci bem, larguei bem atrás, assim, não tem essa história de berço de ouro, não. Às vezes você encontra, né, um ou outro aluno que tem uma condição de vida mais favorável, mas no meu caso eu larguei bem atrás. Então, dificuldade de passar fome, meus pais já faleceram, então sou órfão, e de ter que assumir todas as paradas de dentro de casa, né? Então, quando eu vi ali que tinha uma oportunidade de receber um pouquinho mais de grana, eu fiz, acho que isso aqui pode ser uma oportunidade interessante para poder me jogar. E aí deu muito certo. Quando deu certo, eu pedi para poder trancar o curso, sendo que aí uma coisa interessante, nessa mesma época que eu pedi para trancar o curso, eu já estava aprovado no mestrado. Porque para fazer o mestrado, você só precisa ter uma graduação. Eu já tinha. E aí eu peguei, fiz o mestrado em Ciência da Informação, tranquei o curso de graduação e comecei a tocar também o ALI, né, que era o Agente Local de Inovação. Então eu fazia mestrado e esse projeto ao mesmo tempo. E aí é uma coisa que, por exemplo, tem pessoas que às vezes têm responsabilidades, são muitas responsabilidades que todo mundo tem algum gargalo, alguma dificuldade. Sendo que, às vezes, a pessoa, no meu ponto de vista, se coloca muita culpa no mundo externo e não assume a corresponsabilidade em alguns processos. Então, por exemplo, se a pessoa está passando por alguma situação complexa, tem um mundo externo que está influenciando, por exemplo, sei lá, bater no seu carro. Bateu no carro, foi o mundo externo. Sendo que você estava dirigindo o carro. Então, você também tem uma parcela de responsabilidade na batida. Sendo que algumas pessoas não conseguem entender isso. Então, do meu ponto de vista, quando alguma pessoa, por exemplo, diz que não encontrou a oportunidade, ela tem uma parcela de responsabilidade, não tem encontrado a oportunidade, entendeu? Então, no meu ponto de vista, eu vejo assim, as pessoas não precisam ser super proativas, elas só precisam usar as habilidades de gestão da informação. Por exemplo, recuperação da informação. Faz uma boa pesquisa no Google, usa alguma expressão simples lá de recuperação de informação. Você já vai encontrar um bocado de oportunidade. Foi o que eu sempre fiz. E aí sempre deu certo, porque sempre surgia projeto, sempre surgia oportunidade e sempre coisas legais que traziam alguma monetização boa. E o que é um perfil meu é que eu sempre fazia assim, sempre quando eu tinha acesso a alguma informação, eu falava para toda a minha rede de pessoas próximas, sempre. Então, por exemplo, eu fui o primeiro gestão de informação a passar nesse programa ALI, mas depois, logo em seguida, eu já indiquei outras pessoas, tipo, para poder fazer o edital. E aí acabou que Márcio passou, Natan passou, Camila Oliveira passou, Camila que trabalha numa empresa daqui, a AICA, né, aqui em Pernambuco. Natan é professor, Márcio prefeitura do Recife. E aí outras pessoas foram passando depois, né? Marcela Lino, né, professora também. Então, tipo, essas 4 pessoas que eu falei, todas minha rede. Então, tipo assim, eu fico sabendo alguma coisa, eu falo para a pessoa. E aí eles passaram, né, por competência deles. Mas eu sempre pensei assim, vamos trazer cada vez mais gestão da informação para o cenário. Porque se a gente conseguir fazer isso, vai chegar um ponto onde vai ter um monte de gestão da informação entulhado no mercado, ocupando cargos legais. E aí, quando um outro gestor da informação for tentar, um aluno, por exemplo, for tentar pegar um estágio, alguma coisa do tipo, ele acaba sendo visto de um jeito diferente. Por exemplo, hoje na minha empresa tem uma gestora da informação que está atuando, que é a Rívia. Né? Então, por exemplo, o Rívia trabalha lá no meu co-work. Ela está fazendo parte do podcast. Faz parte também, legal. Agora nesse período. Massa, e ela é uma pessoa massa. E teve outras pessoas do curso de gestão de informação que tentaram, e eu fiquei assim, poxa, eu queria botar todo mundo, sendo que, como eu falo pra galera, às vezes chega uma pessoa e diz assim, Guilherme, tem uma vaga na tua empresa e tal? Eu disse, poxa, velho, diretamente às vezes não tem, existem formas diferentes de você poder atuar, mas só para você ter uma ideia assim do contexto, né? Eu falei muito, então eu vou deixar de falar. Não é para falar mesmo que a gente quer saber. Massa. Acho que eu nunca consegui conhecer uma pessoa tão produtiva assim no tempo da graduação, prática como você, Guilherme. Caramba, 60 assim,
Foi 60 na época da graduação. Foi 60 na época da graduação e depois fui caindo. 10 no mestrado e 2 no doutorado. Mas assim, é muito. Eu conheço gente, por exemplo, da área de saúde e tal, ciências, que assim, você vê que esse pessoal geralmente está fazendo artigo. E se o pessoal tem, investe muito. Pois é, mas pronto. Eu tinha 2 chances. Uma era publicar e garantir uma melhor escrita, um melhor entendimento, uma melhor interpretação, garantir quase que um mestrado mais na frente e até um doutorado, ou não fazer muita coisa e dizer assim, beleza, se der, eu vou fazer minha parte aqui um pouquinho, vou lei do esforço mínimo, vou fazer a lei do esforço mínimo se der certo. Se não der certo, tem gente que é assim, tá ligado? Eu gosto... Só quero diploma, tá bom? Marcela brinca muito comigo, professora Marcela Lino, né? Ela brinca, Guilherme, não sei como tu arruma tempo. Aí até eu uso uma frase de Fel, né, de André Fel. O que é que você faz de meia-noite às 5 da manhã? Dos meus 20 até os meus 27 anos, eu dormia menos. Porque, veja só, se eu largo atrás e sei que algumas pessoas largaram na frente, eu sei que se eu me esforçar mais do que essa galera, eu vou conseguir, em algum momento, equilibrar e chegar no resultado próximo. E se eu continuar dando esforços, tem um negócio que está nos juros compostos. Juros compostos de conhecimento é igual juros compostos de dividendo de educação. Quando você investe no mercado financeiro, você começa a ter resultado pelos juros, pela composição de muita coisa que você fez ao longo de sua trajetória. Então, mais na frente, por exemplo, para passar no doutorado, eu já não precisava de publicações. Já estava lá tudo publicado nos últimos 5 anos. Então, não precisei correr como algumas pessoas que vão fazer o doutorado correm para poder ter publicação. Eu já estava bem tranquilo, entendeu? E aí, bem, tem esses pontos que eu gosto de chamar a atenção da galera. Vamos lá. Não, mas isso que você traz é importante, porque é uma coisa assim, que a gente está sempre reforçando aqui. Eu não sei se você conhece o perfil novo do curso. Conheço. Pronto, então a gente precisa fazer, né, ter 270 horas de extensão aí. Isso é uma coisa que incomoda boa parte dos alunos, sabe? Sim. Porque não quer fazer e tal. E a gente sempre traz isso, o que você trouxe aqui, que você fazia milhares de coisas, né? Continuei fazendo. Que as oportunidades que a universidade oferece mesmo. Como esse projeto aqui, esse podcast, é um projeto de extensão. Sim. E já faz 1 ano que a gente está com esse projeto. Muito massa, parabéns. Obrigada. E a gente gosta de trazer pessoas assim que fizeram o curso e tal, para contar mesmo a trajetória, para o pessoal ver, né, que é possível. Claro que é, com certeza. E não é só, não, porque eu já vi muita gente, que até é muito triste, né? Porque teve um pessoal que entrou e no primeiro período, já desistiu. Não foi o pessoal de agora, foi acho que o anterior, vi gente falando assim, eu acho que vou mudar de curso, porque esse curso ninguém conhece. Mas a quantidade de gente que eu vi nesse que entrou foi assim, pra mim, eu pensei, meu Deus, será que a pessoa, sei lá, disse, eu vou escolher esse porque dá pra passar? Pode ser. No primeiro eu já queria sair, sabe? De certa forma, na minha época, eu nem gosto de usar essa frase, na minha época, porque a minha época é agora, né? Não sou um zumbi, então pronto. Mas, por exemplo, quando eu fiz em 2008/2009, né? Quando eu fiz o vestibular naquela época, você tem que escolher o curso. Hoje é muito mais fácil, porque você bota ali a nota que der para o Brasil todo. Acabou, é muito fácil. Na época, se você não passasse naquele, você estava lascado. Já era, vai tentar outra coisa da tua vida no ano que vem. Ou então fazer alguma particular, que não era o meu caso, não tinha dinheiro para poder pagar. E hoje até as particulares também super fáceis para poder você fazer. E aí eu acho que, de certa forma, nesse ponto de vista, o acesso à educação melhorou muito. E aí, às vezes, quando a gente tem abundância, a gente não entende o valor agregado daquilo. Quando a gente tem escassez, o pouco que a gente consegue, a gente faz assim, eu quero muito. Então, por exemplo, até ofertas de oportunidades existem em abundância. Antigamente não existia, entendeu? Então, acho que a pessoa precisa parar para poder olhar e fazer assim, que tipo de pessoa eu quero ser? E aí você começa a direcionar para isso. Pode, às vezes, por exemplo, no meu caso, eu também ficava pensando, caramba, será que o curso de gestão da informação vai me entregar tudo o que eu preciso? Durante o curso de gestão da informação, eu fiz uma especialização em gestão de negócios. Aí eu ganhava R$360 e pagava R$320 de parcela da mensalidade lá na UPE para fazer gestão de negócio. E assim, às vezes, especialização, eu costumo usar muito uma expressão que é o shopping center da educação. Então, o pessoal monta uma especialização, mas não ensina tanto
e você está pagando ali para poder no final ter um diploma. Às vezes existe um pouco disso. Mas sabe uma coisa que é massa de às vezes você fazer uma especialização? São a turma que você conhece. Até hoje tem um grupo da turma, a galera cresceu muito. Tem, por exemplo, uma das pessoas do curso que eu fiz, né, de gestão de negócios, é uma pessoa que na época era trainee do Sebrae e hoje é um gerente de marketing do Sebrae super bem conceituado, o Thiago Suruagi, que já esteve à frente de diversos projetos. Então, por exemplo, quando o Thiago já me conhece há 12 anos, mais ou menos. Então, quando a gente conversa, existe já uma credibilidade que vem desde aquela época, entendeu? Então, veja a importância de você fazer conexões, sacasse? Então, tipo, é importante você trazer outras conexões, ter algumas relações dentro do curso. Às vezes o curso não está tão legal, mas as pessoas dentro do curso são massas. E às vezes tem muita disciplina que eu odiava do curso de gestão de informação. Também não gostava de tudo, não. Não gosto de tudo, não. Então, quando tinha alguma coisa assim, de não sei o que, CDD, CDU, que tinha... Aí eu, meu irmão, isso aqui eu vou usar em que momento da minha vida? Aí o que é que eu fazia, né? Eu tentava... Aí, por exemplo, nessa época, eu nem lembro qual é a disciplina que falava sobre isso. Sistema de categorização. Eu acho que era alguma coisa do tipo. Que falava de lógica booleana, né? Um negócio assim. Pronto. Sendo que quando você fala de lógica booleana, tá? Depois joga em recuperação da informação, não é isso? Pronto. Aí eu peguei e falei assim, peraí, deixa eu usar essas expressões do jeito que a pessoa está ensinando para fazer pesquisa em base de dados. Não deu outra. Pronto, deu tudo certo. Ou seja, até um conhecimento que eu achava que não ia usar, eu usava. Né? Tem até Steve Jobs fala disso no speech dele, né? Como é, meu Deus? Quando a pessoa está falando alguma coisa? No discurso. Sim. No discurso de Steve Jobs em Stanford, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala, conecte os pontos da sua vida. Porque quando você começa a olhar para trás, você começa a ver vários conhecimentos que você está usando hoje em dia. Então, você começa a fazer conexões com o passado. E, por exemplo, no caso dele, vê que coisa interessante. Na época da graduação de Steve Jobs, ele teve uma cadeira de caligrafia. 12 anos depois, ele está usando os conhecimentos de caligrafia dele para poder criar um Mac. Né, o primeiro computador, para poder ter fontes diferentes e tal, ele usava o conhecimento dele de caligrafia. Veja, se ele não tivesse tido isso. Então, aí pronto. Na época, eu lembro que ele, se não me engano, ele fala que vendia garrafa PET para poder ganhar um dinheirinho para poder se manter. Aprendeu a desenvolver a habilidade de vendas. Olha o que aconteceu tempos depois. Virou um dos maiores vendedores de todo o mundo, né? Vendendo vários produtos da época. Então, você vê que, tipo, toda pequena habilidade que você desenvolve, ela no futuro, ela vai se conectar com outra habilidade. Sendo que o que é que acontece na vida do jovem? No primeiro momento, é como se fosse mais ou menos assim. Nos primeiros 5 anos, dos 20 aos 25. Então, você vai desenvolvendo uma habilidade, uma em cada... Como se fosse cada dedo é uma habilidade diferente, beleza? Certo? Então, você vai pegar essas habilidades pro resto da sua vida, certo? Sendo que, tipo, como são habilidades que estão separadas e você ainda não está fazendo sinapses por conta de ainda não ser uma pessoa madura, então está tudo disperso lá. Sendo que nos outros 5 anos você vai desenvolver outras habilidades, certo? Sendo que essas outras habilidades não vão ficar dispersas desse jeito, elas vão se entrelaçar assim. Então a lacuna que tinha começa a ser preenchida. E quando a lacuna é preenchida, aí você começa a fazer: ah, eu não entendia o mundo desse jeito. E aí você começa a entender o mundo, e aí as coisas começam a abrir de um jeito que você não tem bem. Para mulheres, essa maturidade vem antes, o que é massa. Então, eu gosto de mentorar mulheres porque eu digo assim, ó, tu com 25, 26 anos, você já pode estar voando. Para um homem, a maturidade chega com 31, 32, que foi o que chegou para mim. Então, boa parte dessas sinapses chegaram para mim com 31, 32 anos, que foi quando eu comecei a ganhar muito dinheiro. Daqui a pouco eu posso falar mais sobre isso, mas só para poder você entender também um pouco desse contexto. Então, eu diria para a galera que no primeiro momento, a pessoa entra no curso, se não estiver gostando do curso, vê que coisa ruim, tu tem 18 anos, tu não gosta do curso, tu sai, tenta de novo, tu entra em outro curso com 19. Vê coisa ruim, mudou a vida da pessoa. Tá ligado? Tipo assim, se a pessoa fizer isso, massa, tranquilo. Vamos pensar de uma forma diferente também. A pessoa não passou com 18, entrou no curso, desistiu, segui minha vida. Aí ela entra com 22 anos. Aí 23, tá ali fazendo curso. Entre terminar um curso com 22 anos e terminar com 25 anos, qual é a diferença? A longo prazo, nenhuma. Mas na cabeça da pessoa que está passando por isso, ela fala, meu Deus do céu, estou perdendo o tempo da minha vida. Então, na verdade, eu diria assim, para a galera que está tipo, 20, 25 e tal, tipo, começa
ter conexões com pessoas que têm um pouquinho mais de experiência, porque essas pessoas vão passar muita coisa e talvez te tragam um pouquinho mais de informações. Porque o que é que alivia a ansiedade? Informação. Quando você tem mais informações sobre algo que está te deixando ansioso, você fica um pouco mais relaxado. Por exemplo, a pessoa fala assim, meu Deus do céu, eu acho que minha namorada, meu namorado está me botando uma gaia. Você não tem informação se está botando ou não. Quando você tem informação se está botando ou não, vai diminuir a ansiedade, não é assim? Pronto. Né? Vai trazer mais tranquilidade. Então, a mesma coisa é em relação ao mercado. Você tem uma ansiedade grande para poder saber, será que eu vou conseguir o estágio? Não sei o quê. Meu Deus, será que vai dar certo? Imagina se eu conversar com um monte de gente que já entrou. Por exemplo, Jéssica foi minha turma, estava atuando na Localiza Labs. A pessoa vai, meu Deus do céu, só entendi agora. Fernanda Santos. Ela parece até um pouquinho contigo, mas tem um rostinho parecido, não faz nada. Algum professor falou isso, foi Fábio Mascarenhas. Fábio Mascarenhas falou, pois é, tu não lembra. Fernanda, por exemplo, ela desenvolveu um monte de habilidade, ela é a topada em BI, topada. Ela dá palestras de referência pernambucana em BI. Aí, Fernanda hoje dá workshops em BI, uma empreendedora. Vê, e de vez em quando ela vai lá no meu coworking, no meu curso, né? No meu coworking, e ela faz eventos lá para um monte de gente. Aí vou dar um outro exemplo. Felipe, acho que é Felipe Amorim, que é o namorado de Fernanda, o marido de Fernanda. Felipe, hoje, ele ministra vários treinamentos na área de comunicação, marketing, em vários espaços. Pô. Então, tipo, estava até pouco tempo com uma conexão muito forte com a Ampla, com a Berlim Digital, por aí vai. Então, veja, né, que tipo, Felipe, por exemplo, era uma pessoa que falava muito mal do curso, né? Então, pode ser que hoje Felipe, boa parte das habilidades que ele coloca em prática hoje em dia vieram naturalmente das conexões dele, mas o encaixe. Então, o curso de gestão de informação, tudo disperso. É muito importante, né? Trazer esse aí também, essa questão do network que ele falou. Tem gente que tá no curso assim, não fala com ninguém e tal, só quer pegar o diploma e não conversa, sabe? E isso é muito importante. Mas também é o mal da pandemia, tá ligado? É verdade. Porque piorou essa situação, também a pandemia. Já não era muito bom, né? Aí só foi piorar. Pelo menos a minha turma, que a minha turma foi 2019. Aí a gente teve aula normal 2019 e 2020 pandemia. E também foi o quê? Foi o ano que a gente entrou no DA. Aí no semestre que a gente ia começar as atividades de pandemia, como é que a gente ia continuar realizando as atividades de DA de forma remota. Aí isso foi minando, assim, a gente ainda conseguiu. Inclusive, acho que Fernanda, a gente organizou que o Interage, antes de ser o nome do podcast, era um evento que as gestões anteriores do DA faziam, que era um final de semana de minicursos. E Fernanda já ministrou um minicurso de Power BI no Interage. Olha aí. Formato Vê que coisa massa. Aí você pivotar, né? Por exemplo, você já tem uma ENERG, aí você tem não sei o quê, tá na universidade e educação. Aí você fala assim, poxa, então vamos entregar a educação de um jeito diferente? Aí você pivota o Interage de um evento para poder ser um podcast. Aí você cria... Foi do nada, viu? Imagino. Foi do nada. Não, mas isso é legal, você fazer esses pivôs, né? Pivotar é mudar a direção. Porque aí você testa uma nova abordagem. Então, por exemplo, agora, aí você tem aqui Caio que está gerindo ali tudo. Vocês não estão vendo o Caio, ele está ali fazendo assim, aquela carinha dele, né? Levantando a sobrancelha. Então você aprende, vê só, edição de vídeo, aí você aprende a ser uma hoster, comunicação, aí você conversa com pessoas, networking, aí você entende o que a pessoa está falando, então capacidade de argumentação, desenvolve a cognição, aí você começa a fazer sinapses diferentes, cria uma conexão com a pessoa, porque aí o profissional que está vindo vai poder conversar contigo no futuro, pode surgir alguma oportunidade, a pessoa sabe o teu nome, tem 30 pessoas, todas se saíram bem, numa seleção, tu tá ali no meio, eu sou o selecionador, eu já te conheço, vou puxar para tu, não tem outra. Uma vez aconteceu isso, a gente promoveu um evento na editora universitária, aí a gente chamou uma pessoa chamada Flamarion Cisneiros, que foi bibliotecário daqui. Flamarion, vê que coisa engraçada, Flamarion pegou, já era muito envolvido com o Sebrae, e aí foi uma das coisas que ele falou, sou envolvido com o Sebrae, não sei o que, aqui, Sebrae, eu quero ver essa história do Sebrae. Ou seja, ele falou de Sebrae para mim antes de eu me tornar agente local de inovação. O que é que acontece depois? Eu entro nesse programa, quem era o meu consultor blogueiro? Flamarion. Depois, quem foi meu consultor sênior do programa? Flamarion. Aí depois eu virei coordenador desse programa. Quem é que trabalhava comigo? Flamarion. E aí, quando eu virei coordenador do programa, eu tinha que me credenciar a uma empresa, me associar. Quem era o dono da empresa? Flamarion.
Veja, uma coisa lá, veja como é importante você fazer essas conexões. Eu estava na mesa do lado do Flamarion dando a palestra, eu falando da Impetu e como era tratamento de dados da Impetu, de pesquisa estatística que eu trabalhava, e Flamarion estava lá falando sobre o perfil do cientista da informação. Veja, então as oportunidades que surgem, que a pessoa tem chance de fazer. Eu lembrei agora de um evento na época do mestrado que trouxeram um palestrante internacional da Universidade de Berkeley, uma coisa do tipo, não sei agora. E aí eu era uma das poucas pessoas que falavam um inglês razoável. Aí eu conversando inglês com as pessoas, no CTCM também é a mesma coisa. Então veja, né? Tipo, um pouquinho do que você aprende, você acaba botando em prática tempos depois. Ajuda muito. E também outra questão, Guilherme, que, por exemplo, a gente reveza nos episódios uma pessoa que está no mercado e uma pessoa que está na academia. E aqui Sim. A gente tem você, né, com a temática de empreendedorismo. Sim. Se você fala em empreendedorismo, o pessoal já pensa, não tem como não pensar em mercado. Sim. E aqui a gente tem você com essa produção admirável de trabalhos acadêmicos. Já tá tudo misturado. Não, agora vamos separar o joio do trigo. A prova que, tipo, não é porque você escolhe ficar na academia que você não pode, tipo, fazer coisas no mercado e vice-versa. Exato. Que aqui a gente tem o teu exemplo. Que tá no mercado, mas na academia, ó, só produto. Exatamente. Porque eu ficava nos dois, assim, era a história de fazer a ponte entre os dois mundos, tá ligado? Então, na época que eu fazia o curso, eu estava atuando também pela Impetu. Então eu trabalhava com pesquisa estatística. Aí eu trabalhava, logo depois entrei no ALA. Então eu estava ali, ó, trabalhando com consultoria empresarial. Então eu estava ali, ó, fazendo uma coisa e outra. Quando eu terminei o mestrado, aí eu fui logo, já fiz o TCC. Então eu disse, pô, massa. Então entrar no ALA foi o que me colocou em contato com 50 empresas de pequeno porte da área de turismo. Lembra do curso de turismo? E aí eu peguei e foi um dos melhores ALAs. Deu muito certo, eu fui convidado para poder ser consultor sênior. Aí eu já saí de um salário de 3.600 para um salário de 8.540. Foi grande diferença. Com 25, 26 anos, né? Então já foi muito bom. Aí foi quando minha produção científica caiu, sendo que os meus ganhos financeiros cresceram no mercado, e as minhas conexões e tudo mais. Então isso é uma coisa também que é importante, a gente poder... No meu caso, eu sempre fui muito assim, tenso. Então, tipo, se eu vejo uma coisa e faço, isso aqui é massa. Meu sonho nessa época da graduação era, quero ser professor universitário. Eu ficava com esse desejo. Quero passar no concurso, ser professor pesquisador, e ficava muito com esse negócio na cabeça. Sendo que aí depois, qual é o ponto? Às vezes a gente sonha com uma carreira, certo? Sendo que aí, tempos depois, surge uma outra história. Ou seja, você sonha com a profissão. Sendo que tem uma coisa que está acima da profissão, que é o propósito. Certo? Quando você entende o propósito, no meu caso foi, meu propósito, apoiar pessoas a alcançar seus objetivos profissionais. Aí eu vi que dava para eu continuar na área da educação, sendo que não me limitaria ao salário de professor universitário, que já é muito bom. Mas eu posso ganhar um pouquinho mais. Quando eu vi que existia essa possibilidade de eu continuar levando a educação para as pessoas e sendo 3, 4, 5 vezes mais pago do que, por exemplo, atuar como professor, como docente de educação exclusiva, até porque a educação exclusiva tem várias limitações, aí eu fiz, meu irmão, vou fazer isso aqui. E aí foi quando realmente eu comecei a ter aquela história das lacunas que são preenchidas. Aí eu peguei, e aí veja que coisa boa. Entro hoje em dia para poder dar alguma palestra pelo Sebrae, pela minha própria empresa, na Campus Party, que é onde eu faço curadoria das startups e tal. Então, o pessoal valoriza muito mais o fato de, além de eu ter uma bagagem muito forte de mercado, eu também ser doutor. No mercado, o pessoal fala a mesma coisa. Aqui na universidade fala, o massa está no mercado. No mercado fala, o massa está na academia. E aí, quando você consegue conectar as duas coisas, aí é massa. Por exemplo, no meu caso, eu falo para algumas pessoas que eu tenho zerado alguns games. Então, por exemplo, eu zerei um game de chegar no final do doutorado e ser um doutor em ciência da informação. Isso é zerar um game dentro da universidade. Sendo que, ao mesmo tempo, eu preciso zerar outros games no mercado. Então, por exemplo, a minha empresa, que sobreviveu à pandemia, já foi zerar um game. Sendo que, anos depois, a gente está chegando ao nosso cliente número 1000. Então, eu saí de 0 para 1000 clientes. Então, por exemplo, antes, no que eu recebia um salário de R$360, aí eu vou para
ali ganhando 3.600, depois vi um sênior ganhando quase 9.000, veja, 3 vezes mais. Aí tem mês que, por exemplo, a empresa chega a faturar 30 mil, ou 60 mil, ou já chegou a faturar 90 mil no mês só. Veja, agora, a pessoa vai ter esse resultado logo de cara? Não, talvez vai levar algum tempo para poder ter esse resultado, mas pode ter esse resultado. Mas ela precisa projetar, aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, o aluno que está assistindo aí, está fazendo, poxa, mas eu faço isso como? Aí eu digo sempre que existem 5 princípios para poder você empreender. O primeiro deles é o pássaro na mão, ou seja, qual é o conhecimento que você possui. Tem um conhecimento em gestão da informação. Você consegue ser uma pessoa top em organização da informação. Exemplo, beleza? Organização da informação. É uma pessoa boa de categorização, de arquivo e tudo mais. Aí você vem para o segundo princípio, que é fazer do limão uma limonada. Ou seja, menos é mais. Com pouco você pode fazer muito. Você fala assim, beleza. Então eu vou pegar isso aqui, já que menos é mais, eu não vou esperar terminar o curso. Vou lançar aqui um serviço de assessoria de gestão documental. Não, o gestor de informação não pode fazer isso? Pode. Lançar isso aqui. Vou dizer que estou lançando, vou nem botar preço. Se alguém aparecer, beleza. Aí veio o terceiro ponto. Coxa de retalhos. Então, no início, você é todo retalhado. Frankenstein, um pouquinho de tudo. E você não tem tanto conhecimento profundo em alguma coisa. Então, na coxa de retalho, você vai fazendo um pouquinho de cada coisa. Então, peraí, deixa eu pegar um pouco de gestão documental, mas gestão eletrônica de documentos também. Aí eu vou pegar e vou ver alguma coisa de armazenamento de documentos. Aí eu vou pegar e fazer uma conexão aqui com categorização da informação, mas eu também vou juntar com a organização da informação e eu vou tentar criar uma assessoria onde eu vou facilitar a encontrabilidade desses documentos por parte das pessoas, fazendo uma organização do Google Drive. Simples, de renomear arquivo, fazer umas pastas lá, jogar dentro de uma base de dados, entrar o conhecimento de base de dados. Vou fazer uma parada dessa. E vou cobrar ali, sei lá, R$50 por pessoa que eu for fazer. E tem gente que tem tudo desorganizado, né? Está precisando de uma pessoa que faça organização. Não é que eu estou falando uma coisa bem simples, mas é um conhecimento que você pode ter no início. Aí você vem no quarto ponto, que é perdas toleráveis. Perda tolerável é assim. Você fazendo tudo isso, você vai perder tempo. E vai perder, talvez, dinheiro investindo em alguma coisa. Porque você fica ali tentando desenvolver alguma coisa, é o tempo que você está jogando para aqui. Sendo que é uma coisa interessante. A cada escolha é uma renúncia. É uma perda tolerável você fazer isso e não ficar de barriga para cima esperando da hora de vir para o curso de noite? Tem gente que eu conhecia que ficava o dia todo em casa e só vinha na hora do curso e ainda chegava atrasado. Eu vinha andando do IFPE para o UFPE, pertinho. Mas sendo que depois eu saía daqui e pegava Curado 2 Caxangá para poder ir para Jardim São Paulo. Quando não, eu saía correndo aqui assim, não existia nem Citamob para poder me ajudar a dizer o que era para fazer. Então eu saía correndo aqui por essa avenida principal para poder pegar um barro macaxeira qualquer aqui na frente, perto da Casa dos Estudantes, para ir pela BR, descia ali debaixo do viaduto de Jardim São Paulo e saía correndo para casa para poder não ser assaltado. Você tem todas essas opções. Ou, tipo assim, isso aqui é muito arriscado para mim, é melhor não fazer nada disso. Aí veja, então, perdas toleráveis. Para mim era uma perda tolerável. Eu também não andava com dinheiro no bolso, se levasse alguma coisa, estava tudo certo. Né? No máximo, eu ia levar minha dignidade. E aí, o último ponto, grandes negócios começam pequenos. Novamente, a história da ansiedade. Vejam os 5 princípios, né? Falei os 5. Grandes negócios começam pequeno. A pessoa quer ter uma empresa e quer faturar 5 mil por mês, mas ela não faturou nem R$50. Tá ligado? Vê coisa simples. Imagina, a pessoa pega, faz tudo isso e chega no Instagram e bota lá. Grandes negócios começam pequeno. Tem um produto, meu serviço é fazer gestão eletrônica de documentos. Eu vou organizar todo o seu drive para poder você usar de uma maneira fenomenal. Aí você faz isso para um professor aqui, faz para outro, você faz assim. Gestor da informação fazer isso, Guilherme, isso é um trabalho de um arquivista, é um trabalho de pessoa que está fazendo secretariado. Não, pode ser o trabalho dessas pessoas, mas pode ser o seu também. Às vezes é o conhecimento que você tem. Isso é lógico, se você tem um conhecimento em BI, em Big Data, se você tem um conhecimento que envolve outras disciplinas do curso de gestão da informação, projetos,
né? E você traz uma pegada de Kanban, Scrum. Você também pode fazer a mesma coisa fazendo o seguinte, olha, eu vou te dar uma consultoria em gestão de projetos. Massa também. É porque eu quis reduzir para a menor partícula ali, que seria fazer uma gestão eletrônica de documentos. Mas você pode pegar aqui, ó, vou trabalhar com gestão de projetos. E aí você pode ser uma pessoa que vai fazer todo esse gerenciamento aí. Por que não? Mas precisa começar pequeno. Então você vai começar com cliente zero. Eu comecei o coworking com cliente zero. Com 0 clientes. Aí depois teve 1, 2, 3. E aí hoje você consegue ter um faturamento muito maior com um único produto. Né? Imagina os outros produtos que eu tenho. Então já aumenta o faturamento, entendeu? Mas a pessoa precisa entender isso. Se ela não entender esses 5 princípios, ela sempre vai ter uma pegada que é assim, você fica, é como se estiver subindo uma montanha, então você tem inspiração. A inspiração, vou subir essa montanha hoje, ou seja, vou desenvolver um negócio, você tem uma vontade, vou fazer. Quando chega na hora da ideia, aí você precisa materializar essa ideia, é onde muita gente desiste, entendeu? Então a pessoa acaba desistindo e não coloca a ideia em prática. Mas você vê que no curso você tem pessoas que criaram agências de comunicação, que criaram software house, que criaram empresas de segurança, que criaram empresas de consultoria. Tem tantos cases massas de empresários no curso. E a gente está falando de empreendedorismo. Empreendedorismo, eu estou puxando um pouquinho mais na veia de você criar uma empresa ou de você tirar uma ideia do papel na empresa que você trabalha, ou seja, empreendendo. Mas eu diria o seguinte, sabe, tipo, às vezes a pessoa fala assim, não vou nem me dedicar para essa empresa aqui não, porque sem futuro, eu não vou nem continuar aqui. Meu irmão, se dedique, dê o seu máximo, porque você vai aprender tanta coisa fazendo isso, e você vai ser uma pessoa respeitada, e você já começa a desenvolver a habilidade de ter disciplina com as coisas. Aí você vai ter disciplina, e aí começa a ter a composição, os resultados disso. Vê coisa massa. Parênteses. Tu vê que eu sou uma pessoa que gosta de ser intensa, vocês já perceberam isso aqui. Aí, em 2021, final de 2020, na verdade, eu tive Covid, aí fiquei com 10% do pulmão comprometido e isolado dentro de casa. Aí o que é que foi que eu fiz? Eu disse, meu irmão, o que é que eu aprendi, o que é que eu ainda não aprendi, que poderia aprender durante esse período de Covid? Porque eu fiquei pensando, vou morrer e vai ser igual ao meu pai, quando morreu e deixou minha mãe desamparada. Tá ligado? Aí eu fiz, pô, se eu viver, vai ser diferente. Então eu tenho que pensar em coisas diferentes. Aí eu fui estudei um monte de coisa sobre educação financeira durante umas 2 semanas que eu estava debilitado. Aí depois eu melhorei, mas continuei estudando. Aí vê que massa. As habilidades que eu tinha de recuperação da informação, de categorização da informação. Hoje eu consigo categorizar bem as coisas. Então eu entendo, eu vejo um conhecimento, eu começo a categorizar ele na minha cabeça, tipo o Dr. Shalmaff. Aí eu, isso aqui é assim, 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 pronto. Aí veja que massa. Fui estudar sobre o mercado financeiro. Hoje não sou um especialista, não sou uma pessoa, um assessor de investimentos, mas eu conheço um monte de coisa do mercado financeiro que antes eu não conhecia. E eu tenho certeza que boa parte do que hoje eu aprendi veio por conta de algumas habilidades de curso de gestão da informação. Até de geração de indicadores. Mostra aqui para você minha planilhinha de investimentos que eu faço e tal. Você vai assim, poxa, e tal, como é que tu aprendeu isso? Com métricas e indicadores, exatamente. Aí hoje eu consigo, por exemplo, veja, que coisa interessante. Lembra do primeiro salário que eu disse, R$360 aqui? Pronto. Lembra do de 3.600? Pronto, hoje só de rendimento da minha conta é mais ou menos 3.600, o valor do meu primeiro salário, todo mês. Tem gente que ganha um salário mínimo e trabalha 30 dias. No meu caso, o dinheiro trabalha para mim e me gera 3.000 e pouco por mês. Eu não sabia disso. Fui aprender com 34 anos eu fui aprender isso. Hoje eu tenho 37. Eu fui aprender, tem 3 anos que eu aprendi, 4 anos que eu aprendi isso mais ou menos. Veja. Então, eu precisei errar durante 33 anos para poder, os conhecimentos tudo solto. Até que vem uma coisa, uma pandemia, e opa, peraí, deixa eu te ensinar um monte de coisa. E aí você pode aprender com momentos de crise. E mais uma coisa que ele só reforçou aqui, né? O que a gente sempre diz, que nem tudo está dentro da universidade. Tem que buscar fora também outro conhecimento, na internet, no curso, aí qualquer coisa que você quiser fazer. Isso. Falando agora de trajetória profissional, né? Sim.
Onde é que você trabalha aí, sua empresa, qual o ramo e quanto tempo faz que você está nesse ramo de empreendedorismo? Tá, massa, vamos lá. Primeiro assim, né, tipo, de empreendedorismo eu diria que minha vida toda. Tipo, meu pai faleceu com 10 anos, então uma forma que eu identifiquei para poder gerar grana era criar uma barraquinha. Então vender chiclete, paçoca, bombom, picolé. Então eu empreendi com 11 anos, foi meu primeiro negócio. Meu segundo negócio foi uma escolinha de reforço. Então eu dava aula para criança e ganhava lá R$25 por criança. Segundo negócio. Aí, com 15 anos eu comecei a intraempreender trabalhando numa locadora de DVDs. Aí eu trabalhava lá e eu, tipo assim, eu era um ótimo funcionário. Sendo que naquela época eu era preguiçoso também. Tipo, por exemplo, muitas vezes eu... não quero trabalhar não. Eu posso dar um pedaço do meu salário para o outro funcionário para poder, enquanto isso eu ir namorar ou ir jogar bola. Então eu fazia muito disso, tá ligado? Muito, muito mesmo. Sendo que aí eu fiz isso durante uns 3 anos. E aí a locadora ela foi para um outro lugar e eu fiz assim. Aí o meu tio foi o meu primeiro investidor anjo na barraquinha. Ele me deu um dinheiro para poder eu girar. E na locadora ele também fez a mesma coisa. Ele foi um investidor anjo. Ele chegou assim e fez assim, pode fazer um negócio? Tu entra com uma parte do trabalho e eu entro com o dinheiro. E a gente cria um negócio. Aí a gente ficou na área de locadora durante 3 anos. Mas aí a pirataria quebrou a locadora tudinho e quebrou a minha locadora também. A gente fechou, aí ainda não teve prejuízo não. Não chegou a ter tanto prejuízo não, mas a melhor coisa do mundo foi ter fechado. Aí isso foi mais ou menos quando eu tinha 20 anos. Aí foi quando eu entrei na área de educação. Eu vejo a história agora se conectando tudo, né? Aí, quando eu estava na área de educação, eu fiquei mais ou menos até os 24 anos só focado na área de educação. Que foi quando eu passei no Ali, com 24 anos. Aí eu passei no Ali e abri o pezinho para o mercado. Aí comecei a me conectar com a área de consultoria empresarial. Aí foi 2012. Aí quando foi 2014 mais ou menos, foi quando terminou o Ali, eu falei, meu Deus, e agora? Sendo que aí, aliás, estava terminando o Ali, eu falei, meu Deus, e agora? Sendo que eu sou a pessoa de ficar buscando conexões. Aí o que é que foi que eu vi? 2 possibilidades. Uma era um edital para ser professor do Pronatec, que aí já me garantia ali um salário de 3 mil por mês. Aí eu fiz, opa, já vai me manter a mesma coisa. E a outra era uma possibilidade de ser consultor credenciado ao Sebrae. Como eu não tinha empresa na época, Flamarion deu a oportunidade de eu ser associado à empresa dele e eu entrei. Veja, as conexões do passado. Aí eu comecei a intraempreender na empresa de Flamarion, na Incubatic, né, que é uma empresa que já empregou um monte de gente aqui também do curso, né, que atuou na Incubatic em vários projetos. Aí veio que eu fiquei na Incubatic até 2019. Quando foi 2019, eu posso dizer assim que comecei a ficar um pouco mais ambicioso. Veja só, ganância e ambição são coisas diferentes. Ambição é ótimo, ambição é a fome, entendeu? É tipo assim, ganância é você querer ter mais do que você precisa. Ambição é você querer ter mais do que você tem. E não tem problema nenhum em você ser ambicioso. O problema é você querer ser ganancioso demais. E o ganancioso, ele vai passando a perna nas pessoas. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então, eu sempre tive muita fome, né? Tem até o Steve Jobs nesse discurso, ele fala, stay hungry, stay foolish. Ou seja, se mantenha faminto e se mantenha bobo. Porque se você for o sabichão, primeiro passo para poder dar merda. E se você não tiver fome, você fica acomodado. Vai chegar uma hora que você vai querer ter a fome, sendo que agora você está distante demais da possibilidade de ter a conquista. Então tem que ser stay hungry, stay foolish. Aí em 2019 surgiu 2 possibilidades no final. Uma era eu criar uma empresa de consultoria e educação com uma pessoa que eu gosto muito, que é o Breno, que é o meu sócio até hoje. E a segunda foi uma coisa que surgiu do nada. Eu estava almoçando com um amigo, aí ele falou, Guilherme, a gente poderia fazer um negócio em algum momento. Eu disse assim, pois é, cara, eu tenho olhado um pouquinho para a área de coworking. Aí ele falou, pô, que massa, por que não? Eu disse, por que não? Aí ele fez, e tem alguma coisa por aqui? Eu disse, bicho, eu estava olhando no LX, tem um lugar ali para alugar. Ele foi, bora lá dar uma olhada. E a gente pegou, foi, olhou, gostou, alugou no dia seguinte. Foi um negócio tipo assim, muito rápido. Aí a gente abriu, chegou janeiro, aí a gente fez a festa de inauguração, 45 dias depois lockdown. Então, um negócio que a gente tinha investido uns 40 mil, que logo depois se chegou em 60, porque a gente ficou tirando dinheiro do bolso para poder manter o negócio. 60 mil de investimento, pandemia. Para piorar, a empresa de educação, ela dependia, quando a gente conseguiu credenciar o Sebrae, eu e o meu sócio, a gente precisava manter certidões atualizadas. Aí tinha uma certidão da Caixa que não estava atualizada.
E como é que a pessoa vai numa caixa durante a pandemia? Então tudo deu errado no início. Eu falei, caramba, vai, tudo deu errado. Sendo que aí eu costumo falar para a galera que mais importante que o tamanho da cagada é a velocidade da limpeza. E que empreender é algo de você se ferrar todos os dias e querer continuar no dia seguinte. Então eu lembro até de uma conversa que eu tive com minha esposa, que tinha recentemente perdido o pai, né? O pai dela morreu na pandemia, meu sogro. E ela já estava bem abalada com isso, triste, sendo que ainda estava tentando nos proteger. Aí ela falou assim, será que não é melhor a gente fechar o coworking? Ela falou isso, eu fiz, caramba, velho. Aí eu fiz assim, meu irmão, eu sou consultor credenciado ao Sebrae. Então, deixa eu tentar aplicar todos os conhecimentos que eu tenho para a empresa não quebrar. Porque se quebrar, se não der certo, a gente fecha no final do ano. Vai ter uma dívida, mas eu tento pelo menos deixar no 0 a 0. Aí eu peguei e botei em prática todos os conhecimentos que eu tinha de consultoria. Ou seja, o fato de eu intraempreender me ajudou na hora que eu estava empreendendo. Aí a empresa saiu de 0 clientes para 28 e começou a se manter de pé. Aí em 2021 a gente saiu de 28 para 185 clientes, ou seja, já cresceu. Apliquei várias técnicas, muitas delas envolvendo parcerias e acordos com pessoas e muito usando Google e tal. Só o CEO mesmo, nada de SEM pagando, nada, era só tudo orgânico. Aí a gente começou a crescer. Aí quando foi, eu lembro até hoje disso, veio a história do empreendedor. Chegou no final de 2021, uma empresa entrou em contato com a gente e fez assim, a gente quer um espaço alugado, quer alugar um espaço, uma sala. Aí eu disse assim, caramba, vou mandar uma proposta recusável, pelo menos eu não deixo o cliente no vácuo, esse possível cliente. Aí disse assim, ó, eu tenho uma sala aqui, R$6.000 por mês, se ficar bom para você a gente faz. Essa proposta era para ele ter recusado. Aí o que é que ele diz? Quando a gente assina o contrato. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Porque eu tinha uma unidade que aqui Caio visitou, tu lembra que tem duas, né, Caio? Uma do lado da outra. Aí a primeira unidade estava toda ocupada. Aí foi o que eu fui fazer. Eu tive que alugar uma segunda unidade para poder sublocar para esse cliente. Sendo que a parte boa, como era um contrato recusável, o cliente aceitou. E aí ele conseguiu pagar todos os custos de poder a gente iniciar nesse segundo espaço. E a gente começou esse segundo espaço. Vê que massa. Então, tipo, o lado de empreender. Você vende antes de você produzir, antes de você ter. E aí eu fui no modelo bem MVP, o mínimo produto viável. Essa empresa, quando se mudou, só tinha uma sala funcionando. Aí o resto era tudo vazio. Nada, tinha nada. Aí quando uma outra empresa queria entrar, aí eu dizia assim, ó, posso deixar a tua empresa do jeito que está essa aqui. Aí fazia, eu quero. Aí ele pagava o primeiro salário, o primeiro aluguel, eu pegava todo o dinheiro, fazia a montagem do espaço, a pessoa marcava uma data, a pessoa entrava e já estava tudo pronto. Eu fui fazendo isso e consegui montar uma operação. E aí, anos depois, foi no início de 2022, essa empresa entrou, a gente cresceu, chegou em 400 clientes no final de 2022, depois 610 em 2023, e aí agora a gente está com 957 clientes, mais ou menos. Tudo indica que a gente chegue no cliente 1000 no ano que vem. Aí talvez o próximo tema do podcast seja como o Guilherme saiu do 0 ao 1000. Que é uma brincadeira, eu tenho brincado um pouco com isso, né? Como a empresa saiu, né? Porque não foi só o Guilherme, a parte boa também é essa, é de você se conectar com várias pessoas. Então, por exemplo, lá na empresa tem eu, tem a minha esposa. Uma coisa que foi muito importante foi eu sair do operacional, deixar a minha esposa no operacional. Aí quando a gente cresceu um pouquinho, a gente contratou uma outra pessoa para o operacional, deixou minha esposa no tático e eu fui totalmente para o estratégico. Aí veio, até eu estar no operacional da empresa, a gente tinha cerca de 40 clientes. Isso foi abril de 2021, abril de 2021. Quando eu saio do operacional e vou para o estratégico, anos depois a gente está chegando em 1000. Vê a importância de também você entender de planejamento estratégico e hierarquização e colocar as pessoas nos locais certos. Aí, recentemente, eu tinha uma excelente funcionária que estava no operacional, ela saiu para um emprego que pagava melhor para ela e tal, né? Evelyn, gente boa, um dia ela volta para lá por isso. E aí eu fiz, agora eu quero dar oportunidade para outras pessoas que estão começando. E aí a gente pegou e deu uma oportunidade para 2 estagiários, que estão voando. E aí vê que coisa interessante, né? A gente, nos últimos 2 meses, conseguiu o maior número de clientes que a gente conseguiu mensalmente. E eu não acreditava nisso. Mas por quê? Porque agora eu investi em pessoas para poder ficar o tempo todo. No caso da Evelyn, ela ficava uma parte do tempo. Ela chegava às vezes 10, 11 horas
e ficava até 7, 8 da noite. E eu adoro, é um excelente funcionário. Sendo que aí eu pensei, eu preciso agora tirar o escorpião do bolso, que é o que até uma pessoa fala, ou seja, eu preciso tirar um dinheiro a mais e investir e ter uma pessoa que fique de 8 da manhã até 2 da tarde, depois chegue outra, ou seja, a gente ter sempre uma pessoa à frente. E aí deu muito certo essa decisão, ou seja, primeiro tem um negócio que chama dar e receber, ou seja, primeiro eu dei a oportunidade para essas 2 pessoas e agora eu estou recebendo e aí a gente está crescendo. Eu até brinco com Rívia, a Rívia vai ver isso aqui depois. Eu estava brincando com o Rívia outro dia lá e disse assim, Rívia, tá muito bom esse estágio, porque ela tinha um emprego que trabalhava ali, saía de 7 da manhã, ficava até 5, 6 da tarde. Aí agora ela está saindo de 7 da manhã, está voltando de 2 horas, 3 horas para casa e está ganhando mais do que o trabalho que ela estava antes, pessoal. Ou seja, eu estava brincando com ela e ela tipo, meu Deus, é mesmo, né? Tá bom. E assim, a tendência do jeito que Rívia está voando, ela está 2 meses, meu Deus do céu, parece que ela está há 2 anos no trabalho. E aí aí veja a história do empreendedor. O empreendedor, toda empresa que não está crescendo está morrendo. Aí a gente estava seguindo uma guinada de faturamento e estava massa, tá legal. Sendo que eu fiz, se continuar desse jeito, para a gente cair, é mais fácil a gente cair do que a gente crescer. Se continuar. Por exemplo, tu está num ritmo lento, é mais fácil tu parar do que tu continuar correndo, concorda? Sim. Aí eu fiz, então a gente precisa crescer. Aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai investir mais ou menos R$1 milhão para poder adquirir um espaço físico lá no Porto Digital, fazer uma mudança de toda a operação que a gente tem para esse novo espaço físico, e aí a gente, ao invés de estar faturando o que a gente fatura, a gente vai poder faturar 2 vezes mais, e vai dar muito mais condições para os clientes que hoje estão. Mais salas de reunião, mais salas privativas, mais networking. Então, por exemplo, quando a gente leva o curso de gestão da informação, todo mundo fica lá apertado, né, Caio? Cara, lá vai ter um espaço. Tu fosse lá, pronto. Vocês vão ver, vai ter um espaço lá que vai ficar muito massa, até telão de LED vai ter. Comprar um telão de LED de R$20 mil lá para poder agregar valor para o evento. Vai faltar um ar-condicionado, vai ter 2 ar-condicionados, gerador. Vai ser um negócio muito top. A gente vai fazer também um rebranding do nome da empresa. Por isso que eu já estou usando roxo. A marca continua roxa. É amarelo, né? É amarelo e roxo. Aí vai ter uma pegada mais branco e roxo. Eu já estou com a identidade visual, para quem não está vendo, aí está branquinho aqui. Aí tudo indica que a gente deu um salto de faturamento fazendo isso, entendeu? E aí eu já peguei e pensei assim, beleza, então, o que mais eu posso fazer? Né, de tipo, envolvendo empreendedorismo. Aí eu comecei a pensar o seguinte, poxa, dentro dessa pegada digital, eu já posso pensar em algum infoproduto, porque agora eu saí de 0 para 1000, eu tenho história para contar. Porque tem gente que quer contar a história fazer de 0 para 10. Tá entendendo? Tipo, para mim, empreendedor é aquele que coloca... Realmente ele tem uma empresa. Empreendedor não, empreendedor pode ser qualquer pessoa. Empresário é que tem empresa. Certo? Quando a gente considera que tem uma empresa, por exemplo, quando eu vim para cá, tinha uma pessoa que estava trabalhando lá no coworking. Eu não estava lá. E isso é uma empresa. Porque é um CNPJ que não depende da figura do dono para poder continuar. Quando você não tem isso, você tem um negócio, que não tem problema nenhum. Tem gente que eu conheço que fatura 200 mil e tem um negócio, mas a pessoa é o produto. E se acontecer dessa pessoa, sei lá, torar a língua dessa pessoa ficar doente, o faturamento sai de 200 para 0. Então a pessoa precisa desenvolver produtos. Empresa tem produto e empresa tem serviço. É isso que a galera do curso de gestão de informação precisa entender. Quer criar um negócio? Massa, o negócio pode ser você. Pode ser você. Já está ótimo. Não tem problema nenhum o negócio é vocês. Por exemplo, tem gente que... Meu tio e minha tia, eles são um negócio. Vendem ovos de galinha. Faturam 60 mil por mês. Ovos de galinha. Eu quero saber qual é o gestor da informação que está trabalhando num banco hoje que ganha 60 mil por mês. Fatura. Não tem. Eles vendem ovos de galinha. O gestor da informação está disposto a vender ovos de galinha? Alguns sim, outros não. Mas pode ter certeza que o que diferencia verdadeiramente as pessoas não é o que elas fazem nos momentos de prosperidade e felicidade, mas é o que elas fazem no momento de desespero e agonia. Está desesperado, tem gente que faz. Estou desesperado, vou pedir dinheiro emprestado. Tem gente que faz assim, vou vender trufa na faculdade. É o que vai diferenciar um vendedor e que vai faturar muito de uma pessoa
que vai ser um sonhador, uma sonhadora. Eu prefiro ser a pessoa que vende trufa. Já vendi pipoca e picolé, cerveja. A gente fechou a barraquinha porque tu ia bater 2 horas da manhã pedindo cerveja. Aí ele, não, fecha isso. Meu Deus. Vai, pode seguir. Eu prometo que agora eu vou responder esse bate-pronto. Se tiver outras perguntas aí. Não, agora a gente queria saber, né, como é que você vê a gestão da informação dentro do seu negócio. Certo. Assim, questão de organização, da produtividade e tal. Vê que negócio massa. Desse aqui não foi Rívia que fez, mas foi André. É o outro estagiário. Eu não vou conseguir mostrar pra galera, mas veio uma coisa que chegou agora. André, ele faz um curso de tecnologia de informação, certo? Mas me diz uma coisa. Isso aqui não pode ser feito por um gestor de informação? Com certeza. Pode. Para quem não está vendo, isso aqui são indicadores, pessoal. Acho que dá para mostrar. Dá para mostrar pra galera ver. Pronto, o André pegou... Ele fez um dashboard com os números da gente nos últimos tempos. Lembra aquela cadeira que é análise e apoio à decisão? Tem uma cadeira que é assim, né? Sistema de apoio à decisão. Mudou o nome, né? Método quantitativos, talvez. Tem método quantitativo, tem sistema de apoio à decisão também. também. Sistema de apoio. Pronto, tem alguma resenha dessa, né? Pronto, vê. Tem algum aí? Imagina, aí, pronto, isso aqui está relacionado a essa cadeira. Por exemplo, o André chegou e colocou aqui, ó. Vê, lê aí. Tem aqui. Houve um crescimento impressionante de 118,32% no número de vendas de 2023 para 2024. Isso indica uma performance muito positiva. Eu vejo muito isso lá no trabalho mesmo. Pronto, vê. Aí, por exemplo, tudo aqui que o André... Aí eu peguei e falei assim, André, pô, então, bora fazer isso aqui já, para não ser uma coisa que você puxa para poder alimentar, para poder gerar. Porque não bota uma coisa automática. Inserir o dado já gera o indicador. Aí ele falou, dá para fazer isso? Claro que dá, eu faço isso, entendeu? Sendo que, por exemplo, tem prioridades que a gente tem que pensar. Por exemplo, hoje eu tenho um coworking que está faturando bem, está indo bem, tem clientes, a gente está organizando tudo muito bem, sendo que o que gera faturamento é a minha empresa de educação. Aí eu preciso pensar o seguinte, tem que ser estratégico. Aqui já tem boas pessoas, excelentes pessoas trabalhando aqui. Então eu vou começar a dar foco aqui. Por quê? Porque eu preciso pagar algumas coisas, principalmente esse novo investimento do espaço que a gente vai. Então eu dei muita carga na empresa de educação neste ano. E foi tipo o maior faturamento que eu já tive até hoje foi com essa empresa de educação. Aliás, que eu tive até hoje na minha vida foi neste ano. E foi muito bom. Entendeu? Tipo, quase só com esse negócio aqui, quase 600 mil reais. Já foi o Guilherme que faturava 360 reais por mês. Então veja, né, que tipo, dá para poder você crescer muito, mas eu falo muito para a galera que você precisa dar tempo para as coisas, entendeu? Se você não dá tempo, que é tudo muito rápido, aí você vai ter um resultado rápido. Eu prefiro ter um resultado mais perene, com mais calma. Mas eu já fui ansioso de fazer 20 artigos no ano. Pois é. Todo mundo tem paciência, vai esperar, né? E quais ideias e assuntos que foram discutidos, né, durante a graduação você acha que tiveram assim, papéis essenciais, de maneira prática mesmo, no seu ambiente de trabalho, lá no seu negócio, né? E tiveram situações em que você precisou aprender na prática, que não foi abordado na graduação? Essa pergunta é boa. Posso começar pela segunda pergunta? Tá, vamos lá. E depois que tinha falado uma coisa do gestor de informação, é porque eu já dei mostrei na prática, né? Uma coisa assim. Mas veio, não aprendi vendas no curso de gestão de informação, não aprendi oratória no curso de gestão de informação, não aprendi educação financeira. Aí eu te pergunto, em qual curso que você aprende os três? Pensando aqui agora, acho que nenhum. Nenhum curso você aprende isso. Nenhum curso. Aí surgiu uma startup, a Conca, que ensina as três coisas. O slogan dela, ensinar o que a faculdade e a universidade não ensinam. Que massa. Vê um exemplo. Aí, o curso não ensinou isso. Isso é essencial. Eu diria que antes de fazer uma graduação, a pessoa devia aprender a fazer isso. E não somente antes da graduação, durante a graduação e pós a graduação. Até hoje eu aprendo sobre vendas, sobre oratória e sobre educação financeira, porque realmente é o que te tira ali do status quo, da zona de conforto. Se você aprender essas três coisas, sendo que isso é, digamos assim, é algo super necessário, sendo que existe o trivial. O que é o trivial? Fazer conta, matemática.
velho, tem gente que não sabe fazer conta. É verdade. Tá ligado? Então, por exemplo, eu te mostrei esses indicadores, tem outros indicadores que eu uso aqui e tal, então eu faço muita conta. Eu consigo saber, por exemplo, quando é que eu vou precisar tirar dinheiro da conta para poder pagar alguma coisa, porque eu fiz um grande investimento. Se eu vou ter retorno, se eu não vou ter, então eu faço essas análises. E aí eu vou vendo. Então, matemática é super importante. Outra coisa super simples. Interpretação de texto. Tá faltando para muita gente, viu? Interpretação de texto. Vê, interpretação de texto e leitura é essencial para quem quer trabalhar com inteligência artificial nos próximos anos. Porque se a pessoa não conseguir fazer um prompt de comando, a pessoa já não consegue trabalhar com inteligência artificial. Se a pessoa não consegue entender e melhorar um prompt, está fodida. Eita, não podia falar isso. Eu tentei não falar palavrões, é uma coisa que eu tenho me policiado para não falar palavrões em podcasts e palestras. Aqui é livre. Mas eu tenho tentado não fazer isso, porque pode ter alguma criança assistindo. Mas, vê, aí... Mas veja, então a pessoa faz assim, caramba, mas eu precisava entender sobre inteligência artificial, eu precisava entender tecnologia. Mas se você não sabe nem português... Exatamente. A galera está confiando muito em corretor e outras coisas, escreve muito errado, aí não lê, exatamente, e não escreve certo, aí pronto, questão estratégica e tal, que você tem que fazer um relatório todo bem estruturado, a pessoa não sabe escrever um relatório. Pois é. Progredir. Sabe uma coisa? Tem uma coisa que é um dilema. É um dilema, assim. É um paradoxo, na verdade. Sei lá qual é o nome desse do que eu vou falar, não, mas veja, mais ou menos assim. Foi coisa interessante. Grécia Antiga, foi na Grécia que as primeiras leis escritas e tal, né? Aí chega lá um cara sábio, não lembro agora quem é a pessoa, mas sábio, olha só, foi desenvolvida uma escrita, daqui por diante agora a gente vai ter o registro de todas as coisas, isso vai ser ótimo para a humanidade. Aí o sábio falou assim, na verdade isso vai ser péssimo, as pessoas vão parar de memorizar e vão ficar mais burras. Vê o paradoxo. Aí agora é com inteligência artificial. Aí fala assim, então agora eu não preciso mais, mas vamos lá. As pessoas ficaram mais burras por conta da escrita? Não, na verdade acelerou muito. Então, paradoxo. Será que a inteligência artificial vai deixar as pessoas mais burras ou vai potencializar a raça humana? Era para ser a segunda opção, né? Mas a gente está vendo que estão ficando na primeira. Não, mas aí tem uma coisa que é interessante, que é a seguinte. Vai potencializar um monte de gente e outras pessoas vão ficar aquém. Desde que mundo é assim, pô. Tem pessoas que são acima da média e você não precisa nascer acima da média, entendeu? Tem pessoas que nascem com uma predisposição maior. Você tem, por exemplo, duas pessoas super inteligentes, são seus pais. Vai passar geneticamente um pouquinho de inteligência. Vai passar, entendeu? E essas pessoas, e aí se não passar geneticamente, vai passar culturalmente. Tem pais inteligentes, pais que são ligados nas paradas. Qual vai ser a conversa com os filhos? Entendeu? A conversa é diferente. Concorda comigo? Sim. Então, por exemplo, no meu caso, meus pais, eles não entendiam da educação financeira. O que é que foi que eles passaram? Que para poder ter dinheiro no futuro, para ter minhas coisas, eu precisava gastar. O rico passa diferente para os filhos. Diz assim, para você ter alguma coisa na sua vida, você precisa guardar. Aí o dinheiro do rendimento você compra o que você quer. É completamente diferente. Então, tipo, veja, aí tem essa parada. Aí eu fico pensando. Ontem teve um fenômeno interessante estava vindo de viagem da Campus Party, estava na Campus Party Goiás, já falo sobre isso também, rapidinho, você que já está com um bom tempo aí. Mas a galera que quer escutar, fica até o final. Aí eu peguei, estava lendo um livro, estou lendo um livro chamado Hábitos Atômicos. Eu acho que é o 10º livro que eu leio nesse ano. Eu tenho uma meta que é 12 por ano. Não vou bater a meta, ano que vem eu dobro a meta. Aí, beleza. Não podia deixar de fazer essa brincadeira. Sendo que eu peguei, eu estava lá com a luzinha, porque eles desligam, né? Todo elevador e fica lá uma luzinha. Aí eu peguei, eu fiz, rapaz, eu vou olhar para trás. Porque quando eu olhei para frente, ninguém estava com a luzinha ligada. Ou seja, ninguém estava vendo. Olhei para trás, ninguém estava vendo. E o voo tem, sei lá, 35 fileiras, 3 pessoas, 35 vezes 3, 70, 105? 105 pessoas. Só eu estava lendo. Aparentemente. Porque as pessoas poderiam estar lendo num Kindle, né? Mas vamos imaginar que, tipo, com livro físico, só eu que estava lá. Isso aí é certeza. Aí eu fiz assim. Aí veja que coisa interessante. Você não precisa
ser melhor que os outros. Você só precisa querer ser melhor do que você era ontem. Até o cara bem polêmico, o Guto Galamba, fala o seguinte: melhor que ontem, pior que amanhã. Faz sentido? Acho que sim. Se eu hoje tiver melhor do que ontem, eu evoluí. Se eu tiver hoje pior que amanhã, significa que amanhã vai ser um dia que eu vou estar diferente. Então eu vou evoluindo. Se é pior do que amanhã, significa que amanhã eu vou estar melhor, concorda? Então eu vou evoluindo. Então, melhor que ontem, pior que amanhã. Porque se eu ficar pior do que ontem, se eu ficar pior do que ontem, eu abaixei, né? Regredi. Sacou? Então, tipo, aí eu penso, eu só preciso ter bons hábitos. Esse livro está ensinando isso. Porque, vê, vamos lá. Tu gosta de ficar rica? Tu gosta de ficar rico? Que não gosta. Sim ou não? Então temos 3 pessoas que têm a meta de ficar rico, beleza? Mas e se eu não conseguir, vocês 2 conseguirem? Mas a gente não tinha a mesma meta? O que é que diferenciou? A vontade da pessoa. Mas é só a vontade? Porque a vontade a gente tem. É o desejo de querer chegar na meta. O que é que diferencia? Você chegar e eu não? Porque a gente buscou. Como? As oportunidades. Agiu, né? Uhum. Os hábitos. Sim. O como. O networking. Verdade. Então, o que a gente tem a mesma meta, mas o que vai entregar o resultado é a ação. Não é a vontade. Sacou agora? Uhum. Não adianta ter a ideia. O que adianta é ter a execução. Ideia não vale nada, o que vale é a A execução. prática. Exatamente. Eu falo muito isso na Campus Party, que é uma das coisas que eu também estou trabalhando. Tem um professor chamado Genésio Gomes, muito empreendedor. A gente se conheceu, eu dando uma capacitação para ele em 2021, no início. Aí ele fez: Guilherme, tu gostaria de atuar comigo na Campus Party, fazendo maratonas de ideação de negócios? Eu disse: cara, é uma coisa que eu já venho fazendo, para mim tá ótimo. Aí a gente pegou, fez um acordo de alinhamento de expectativas, de valores e tal, tudo deixou muito bem alinhado. E aí a gente só foi crescendo na Campus Party. A gente começou com um evento chamado Maratona de Negócios, que era um desafio de empreendedorismo, de ideação, tipo um hackathon, sendo que para ideação. Aí depois o pessoal gostou muito do trabalho, chamou a gente para poder ser curador de startups, de um ambiente chamado Startup 360, que não sei se vocês viram na Campus Party. Tinha um monte de gente, tu viu lá, lembra que tinha uns stands lá, pronto. Lá era a empresa da gente que estava fazendo essa gestão, essa curadoria. A gente selecionou as startups, convidou, fez todo o trabalho. Você vai escutar várias ideias, pessoal. Então imagina as conexões que a gente fica fazendo. E aí convidaram a gente para um negócio chamado Sala de Negócios. Tu estava no espaço onde teve a comemoração do curso de Gestão de Informação? Vocês foram? Nesse dia eu não fui. Tá. Eu tava. Tu estava? Pronto, aquela sala é a sala de negócios da gente. Então a gente pegou e criou aquele espaço para poder fazer mini eventos e criar conexões entre pessoas que têm ideias com investidores. Vê, então a gente de 1 foi para 3 eventos, porque está fazendo o trabalho certo. Porque eu, no meu caso e de outras pessoas que eu trabalho, né, que a gente trabalha, o Genésio e tal, a gente não fica conformado em entregar os 100%, a gente quer entregar 101%. A gente fala um pouquinho a mais, a gente já vai estar fazendo a mais do que praticamente todo mundo de um determinado setor. É isso que eu penso. Então, tipo, eu estou lendo um pouquinho aqui, eu estou sendo melhor do que 95% de um monte de gente. Mas meu objetivo não é ser melhor do que eles, é ser melhor do que eu era ontem. E já vai ser massa, porque aí você fica numa constante. Tá ligado? É por aí. E a primeira pergunta era o que as disciplinas do curso ajudaram. Sim, isso. Eu falei um bocado de coisa, né? Primeiro eu disse que o que não ajudou, mas eu diria assim, eu vou centrar numa coisa só. No meu caso, foi a disciplina de métricas e indicadores de ciência, tecnologia e inovação. Para mim, porque mostrou que era inovação, eu conheci o ALA depois, aí dashboards, indicadores, eu tenho indicadores para ser de conta. Exatamente, eu trabalho muito com indicador, então eu diria que foi a melhor coisa que eu aprendi, ou seja, ter atuado lá no Cientia, com o Fábio, com o Raimundo, né, com o Natan, Márcio, que era Cristina chamava a gente de trio Parada Dura, era bem engraçado, os filhos de Fábio, ela falava. Então, deu muito certo. Esse foi o maior. Não tem outro, não. Foi o melhor. Não vou nem dizer outro. Rayara teve uma pergunta. Tem gente assistindo agora? Ou isso é antes? Não, hoje não tem não, ainda não, mas
Ainda essa semana, esse episódio. Beleza. Aí ele falou, Rayara perguntou. Então são perguntas que a turma manda, certo? Foi. Vamos lá. Assim, aí no caso, Guilherme, com sua experiência nesse ramo, a importância, né, do papel do gestor atuando na vida empresarial e os diferenciais que a gente aqui, no profissional da área, ele pode trazer quando ele é comparado a outros cursos que, pronto, a administração mesmo, que você fala, você faz ADM, pode já ser empreendedora. Então, assim, que tipo de diferencial o gestor da informação, já, pronto, direto assim, comparando gestão da informação com a ADM, qual o diferencial que a gente traz para essa questão de empreendedorismo? Cara, se eu for responder no meu caso, foi ter domínio em desenvolvimento de indicadores, no meu caso, certo? Então, eu diria isso. Sendo que, por exemplo, olhando para a Rivia, dentro do ambiente de trabalho lá do Coworking, né, do Riff Coworking, eu diria que ela traz muita organização, então a organização da informação. Ela é muito boa nisso, entendeu? E, caramba, se pudesse trazer organização da informação, porque você sabe, né? É uma disciplina e está bem relacionado. Então, a organização da informação, ela traz muito bem. Recuperação da informação, ela é muito boa nisso. É engraçado, a gente testou um outro estagiário, sendo que ele não saiu tão bem. A gente teve que tirar ele com uma semana. Rivia pegou todos os processos. Veja só, esse outro estagiário chegou uma semana, ele ainda não tinha desenvolvido, pego todos os processos, não tinha ainda desenvolvido esse domínio. Uma pessoa ótima, sendo que para o estágio que a gente está crescendo do jeito que está, a gente não pode ficar com uma semana com uma pessoa sem entender como fazer um determinado processo, certo? Por exemplo, quem estava fazendo os processos era minha esposa, então ela estava tendo que ficar do lado dele. A gente não podia se dar o luxo de ter uma pessoa que levou uma semana e ainda não tinha desenvolvido as habilidades lá. Às vezes foi até uma seleção ruim que a gente fez, que a pessoa é muito boa sendo para outras coisas, não para os nossos processos. Rivia pegou todos os processos em 3 horas. 3 horas. Minha esposa estava lá, ela que está na parte tática, eu não sei o que ensina, eu estou na estratégica. Então a tática ensina, que é a minha gerente, que é a esposa, né, Kate. Ela mostrou tudo para a Rivia já estava quase ensinando ela. Em 3 horas. Então, aí eu diria, processos, gestão de informação de trabalho, processo também de trabalho, até com Célio, né, que tem uma disciplina com Célio disso, né? Então, se você desenvolver habilidade de gerenciamento de processos e projetos, muito top. E tem outras coisas que o curso ele ainda não oferece tanto, mas você tem às vezes uma cadeirinha ou outra, tipo inteligência competitiva, aí tem algum professor que dá alguma... traz alguma bagagem na área de programação. Essa disciplina agora. Competitiva, acho que tem. BI, aí você tem lá... Depois, tá? No próximo vai ter, né? Aí você tem BI, entendeu? Business Intelligence, já é uma coisa massa. Eu sempre falo pra turma, se você desenvolver essas habilidades em BI, é massa. Mas assim, eu diria que é um pouquinho de cada uma dessas coisas, entendeu? Tipo, no primeiro momento, você não precisa se preocupar em desenvolver um único conhecimento e se aprofundar naquilo, não. Isso vai vir com o tempo. Eu diria que no primeiro momento é importante você... Imagina assim, conhecimento... Já ouviu falar um negócio chamado conhecimento em T? Em T, não? É tipo assim, conhecimento em T. Na base não, nessa parte aqui do T, na parte horizontal, você tem um monte de caixinha com um monte de conhecimento. Várias coisas. Processos, projetos, inovação, indicadores, organização da informação, gestão eletrônica de documento, tem um monte de coisa. Aí, uma dessas coisas vai fazer assim, meu irmão, meu coração bate mais forte por isso, eu gosto mais de trabalhar com tal coisa. Aí você vai se aprofundando, aí você verticaliza, ou seja, você verticalizou dentro do tema. Então, por exemplo, vamos ver que uma das coisas era, sei lá, gestão no geral. Aí você, gestão de processos, gestão de projetos. Aí você aprende sobre produtividade, WCM, Lean Manufacturing. Entendeu agora? Então você vai verticalizar. A pessoa que verticaliza no primeiro momento dá certo, pode dar muito certo, mas também pode ser que ela não se encontre naquilo. Entendeu? Então o bom do curso de gestão da informação é que ele oferece tantos conhecimentos diversos que você consegue compor o seu conhecimento inteiro. Sendo que, novamente, tá assim, ó. Mas lembra que a gente precisa fazer isso? Então a gente precisa fazer uma eletiva em outro curso, a gente precisa fazer um curso de extensão.
Sabe o que eu faço muito? Escuto muito podcast. Os podcasts que eu escuto me ajudaram a consolidar boa parte do que eu sei. Vídeo no YouTube ajuda bastante. Eu garanto a você. Tem muita gente que fala assim, mas o YouTube não ensina. 9 em cada 10 pessoas acessam o YouTube para poder aprender alguma coisa. Eu garanto que se você quisesse, agora é tipo assim, é teoria, conhecimento, vídeo e prática. Não adianta de nada se não botar em prática. Mas, por exemplo, tem um aluno do curso, ex-aluno, Marco Damasio, ele abriu uma empresa de investimentos. Está ganhando um bocado de dinheiro, parece que foi morar até fora. Aí Milton Heck, que é marido de Mabel. Mabel trabalha, acho que no TRT, é uma muito top na área administrativa lá dentro. Ela fez um curso de administração, mas também fez gestão de informação. Ajuda, claro. Newton é na área de tecnologia, desenvolvimento e tudo mais. Mas voltando para essa pegada, tipo assim, você consegue casar todas essas coisas. Eu vou, por exemplo, imagina um gestor da informação que tem um monte de habilidade de desenvolvimento de indicadores. Aí ele pega e assiste todos os vídeos do Tiago Nigro, todos os vídeos da Natália Arcuri, todos os vídeos de Bruno Perini, Breno Perucho e um monte de gente que fala sobre educação financeira. Todos os vídeos. Eu tenho certeza que ele vai aprender muito mais do que um monte de professor do curso de economia daqui da universidade. Ele vai saber muito mais ao longo de um ano. Porque ele verticalizou. Eu digo assim, não é o conhecimento geral, mas tipo, vai ter um conhecimento vertical muito top. Exatamente. Aí ele está especializando em alguma coisa. Então, tipo, ele não recebeu esse conhecimento no curso, mas ele focou tanto que ele aprendeu tanta coisa. Não tem como 10 mil horas de conteúdo. Agora, não pode ser 10 mil horas de conteúdo sem a prática. Aí ele vai precisar praticar. Aí ele vai precisar errar. Aí ele vai errar. Aí ele vai se ferrar. Aí ele vai aprender. Mas, mais importante que o tamanho da cagada é a velocidade da empresa. Errou. Massa. Aprende com o processo. Você errou tanto que você aprende. Tá ligado? Faz parte. Por exemplo, nesse caso estagiário que eu errei na seleção, aí eu peguei e pensei assim, o que foi que eu errei aqui? Eu trouxe uma pessoa que não estava com tanta experiência, não conseguia desenrolar algumas atividades práticas. Aí eu fiz assim, na outra entrevista da pessoa que está atualmente, o André, aí eu fiz, Kate, pega algum exercício, alguma tarefa específica e pede para o André fazer. Se ele fizer, tu contrata. Aí ele fez, André pegou em 3 horas, igual a mim. Tudo. Entendeu? Mesma idade da outra pessoa que também estava como estagiário. Então, não é uma questão de idade. É uma questão de, tipo, facilidade de aprender algumas coisas e tal. Tipo, você precisa se arriscar um pouco. Eu conhecia já o André há algum tempo, mas eu não interferi na contratação. Eu fiz assim, quem eu acho que ele é uma pessoa boa, que a gente pode botar. Mas tu vai decidir. E aí ela decidiu bem certo. Está dando resultado. Então, quais habilidades, né, você acha assim, imprescindível para uma pessoa da nossa área, né, gestão da informação, se aventurar no empreendedorismo? Tá, vamos lá. Poxa, tudo. tudo. Não tem, assim, mas vamos lá, vamos tentar, tudo é foda, né? Desculpa de novo, segundo palavrão. Tentar terminar no máximo 3. Mas vê só, tem muita coisa massa mesmo. Eu diria o seguinte, que tem um negocinho que até hoje eu lembro, uma expressão que se chama, uma estratégia, que se chama estratégia caracol. É o que está mais perto de você, que é o que está mais longe. Certo? Então, o que está mais perto de você? Eu não diria para poder a pessoa olhar para a área, alguma área. Eu diria para poder ela olhar para algum problema. Então, se ela olhasse para algum problema que está rolando e ela percebe, caramba, esse grupo de pessoas tem este problema. Aí você olha para dentro agora. As minhas habilidades podem fazer eu resolver esse problema da pessoa. Aí você pode criar alguma parada. Por exemplo, concorda comigo que se vocês fossem criar uma empresa de educação financeira, pode ser qualquer pessoa, qualquer curso, certo? Então não é uma questão da formação, e sim da habilidade. Você precisa desenvolver habilidades. E se você desenvolve habilidades, você pode tanto ser uma pessoa que está fazendo nutrição ou gestão da informação. Eu conheço um monte de gente que fez engenharia, fez medicina, mas que entrou na área de assessoria de investimentos, por exemplo. Mas eu diria assim, pense um pouco sobre isso.
Eu vou focar nas 3 coisas que eu tinha falado, tá? Então, voltando de novo. A educação financeira. Imagina que a pessoa é uma boa comunicadora, ou seja, ela tem a oratória. Tem conhecimento da educação financeira. O que é que ela precisa fazer agora? Aprender sobre vendas. Então, ela pode pegar um pouco do conhecimento do curso e criar uma consultoria em educação financeira. Do mesmo jeito, ela poderia ser um assessor de investimento. Ela poderia ser uma pessoa que cria um infoproduto e vende. Ela pode ser uma pessoa criar um canal no YouTube, um Instagram. Vê quanta coisa. Ela pode criar um software de gestão financeira. Ontem eu estava na Campus Party, aí teve 2 jovens que criaram um software chamado Simple Finance, que ajuda pessoas físicas a gerir o dinheiro. Não, por que um gestor de informação não pode fazer isso? Aí veio que ter tudo isso. Mas, aí beleza, educação financeira. Pode ser uma pessoa de vendas. A pessoa pode... Será que o gestor de informação aprenderia não? Seria um bom gestor de tráfego? Né? Tráfego pago? Analista de mídias sociais? Teve uma época que a Elife contratou quase 10 gestores de informação. Nem sei se a Elife existe ainda, mas contratou um gestor de informação. Aí hoje tem... Pode trabalhar com CRM? Imagina, um gestor de informação trabalhando com CRM. Aí ele pega e vai implementar CRM dentro de empresas, em pequenas empresas, ajudando a empresa a usar um CRM, pessoas, a gerar network através de um CRM. Faz sentido? Um ERP? Então outra coisa. Aí que essa pessoa tem um domíniozinho de tecnologia, aí ele identifica que, sei lá, algum nicho de empresas tem dificuldade em fazer uma pequena gestão. Teve uma startup que eu conheci tempos atrás, que ela, por comando de voz, a pessoa chegava e dizia o seguinte: vendi 3 coxinhas. Aí ela, por comando de voz, já fazia uma gestão de estoque lá dentro. Então ela criou um software por comando de voz. Veio outra parada. Aí você é um bom comunicador. Eu falei de vendas, falei de educação financeira, você é um bom comunicador. Você pode dar palestras sobre algum tema que você conhece, porque senão você é um empreendedor de palco. Você chega lá para poder falar sobre negócio. Aí a pessoa pergunta: me fale o que você faz no seu negócio. Aí a pessoa fala: eu não tenho negócio. Não casa, entendeu? É tipo esses gurus na internet que dizem assim: fique rico com tal coisa e não sei o que, aprenda tal coisa. Mas a pessoa não faz, né? Então, o importante é você tentar ao máximo colocar a tua habilidade em prática. Ou seja, você vende a sua habilidade. Essa é a pegada. Se você conseguir fazer isso, você vai muito longe. Aí pode ser uma habilidade que você já tem, né? Que você nasceu com ela, ou desenvolveu ao longo da sua vida, ou alguma coisa exatamente. Que você aprendeu, né? De alguma forma. Exatamente. Eu acho que essa é a tônica das pessoas. Tipo, pode ser alguma habilidade que você aprendeu no curso, ou uma coisa que você aprendeu extra curso, com outra pessoa. Por exemplo, eu não aprendi no curso Educação Financeira. Eu aprendi livros e vídeos. E depois eu fiz um curso de Luciana Seabra que eu aprendi tudo, investindo em 30. Bem massa. Mas eu tenho certeza que os conhecimentos que eu tinha recebido no curso me ajudaram a desenvolver essas habilidades na educação financeira, tá ligado? Ou seja, eu fui começando a criar fontes de rendas diferentes. A habilidade que eu peguei na especialização, no curso de gestão de negócio, me ajuda a gerenciar minhas empresas, entendeu? Mas não tem coisa melhor do que a pessoa empreender. E eu digo, empreender ou trabalhando para os outros, ou seja, intraempreendendo ou empreendendo com o seu próprio negócio. Por quê? Porque a pessoa sendo um empreendedor, concorda comigo que dá o mesmo trabalho eu te tratar mal e eu te tratar bem. É o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Por exemplo, tu chega aqui, aí tu falou comigo, eu falei contigo. Eu poderia agora estar sendo super grosso contigo. Não poderia? Ia dar o mesmo trabalho eu estar sendo super gentil. Concorda? É o mesmo trabalho, pô. Então, é uma questão de escolha da pessoa. Então, eu voltando para... Então, do mesmo jeito que você se esforça para poder ser um péssimo trabalhador, você pode se esforçar para poder ser um ótimo trabalhador. O tempo é o mesmo, você vai gastar o mesmo tempo. Tá ligado? Então, as pessoas, elas olhando... eu quero ser um empreendedor, por exemplo. Então, você vai ter que ser uma pessoa que vai
tirar ideias do papel. O empreendedor tira ideias do papel, seja ele trabalhando para alguém ou trabalhando para si mesmo. Pronto, essa é a pegada. E aí, a parte boa de você empreender é que você pode aprender a se relacionar com pessoas, a vender produto, a pesquisar melhorias para o seu negócio. Você aprende networking, você faz gestão financeira, mesmo que na doida, mas faz, entendeu? Você tem a possibilidade de errar. O erro é muito importante por dentro do processo de aprendizado. E eu costumo dizer o seguinte, tu tem quantos anos? 29. 29, e tu? Também. 29. Concordo que é melhor vocês errarem agora do que errar com 35 anos. Sim. Eu tenho 37, tem 3 semanas. Se eu errar hoje, eu posso botar em risco tudo que eu desenvolvi. Se vocês errarem hoje, vocês podem botar em risco algumas coisas. Mas o erro de vocês não vai. Você ainda tem tempo para poder atingir um outro resultado, entendeu? No meu caso, eu teria tempo também, porque eu estou ali na flor da minha juventude. Se Deus quiser, eu vivo mais 70 anos. Né? Tipo, daqui para lá já vai ter muita tecnologia, eu vou começar a botar o pâncreas de plástico em mim, não tem problema não. Então, o fígado sintético, coração de ferro, Iron Man, por aí vai. Mas, tipo, aí você pega e começa a olhar diferente para as coisas, tá ligado? Porque você tá tirando tanta ideia do papel que você vai fazer assim, caramba, é desse jeito, desse jeito. Então, tipo, empreender ele traz muito disso. Você vende, é uma alegria, você vender uma pipoca, ou você vender um endereço fiscal que eu vendo hoje, ou vender uma maratona de negócios. É a mesma alegria, tipo, você fala assim, caramba, que massa. Então, você precisa ter metas, mas você precisa ter hábitos. Os hábitos vão levar vocês a alcançarem um monte de coisa diferente. A meta é só, estou indo para ali. O hábito é o que vai te levar para ali. Aliás, a meta é, eu quero chegar ali. O hábito é, pronto, é desse jeito aqui que você vai. Aí como é que a gente pode entender quais são os hábitos corretos? Por exemplo, aqui a gente conversou, está quase 1 hora e um pouquinho, né? Acho que já. Aí, tipo, eu falei um monte de coisa. Todo mundo está tendo acesso a essa informação. 1% vai botar em prática. 1%. Tá ligado? Tá errado as pessoas? Não. Bota em prática se quiser. Se não quiser, não coloca. Mas, conversar com mentores, pessoas mais experientes, entenda, pessoa mais experiente, eu estou dizendo uma pessoa de 37 anos. Você tem algum conhecimento muito top, profundo em alguma coisa que eu não tenho. Então, se eu converso contigo, uma coisa que tu errou durante 28 anos e tu aprendeu no ano passado, tu pode me passar em 28 minutos. E eu colocar em prática em 2 minutos. Ao invés de eu ficar 29 anos errando, feito você errou. Eu fiquei 33 anos errando porque eu imaginava que para ter as coisas eu precisava gastar, para ter as coisas eu precisava guardar. Hoje eu ensino isso para as pessoas, eu digo, faça isso. Eu passei um bom tempo escondendo ideias. Porque eu achava que ideia era muita coisa, mas depois que eu descobri que ideia não vale nada, passei muito tempo primeiro tendo ideias. Hoje eu primeiro olho para problemas. Essas coisas eu fui aprendendo aos poucos. Você lê um livro de 300 páginas em 30 dias, o conhecimento que um cara teve em 30 anos. Uma mulher teve em 30 anos, ficou errando durante 30 anos. Ela bota no livro, aí você lê e faz, não precisa errar desse jeito. Mas é uma escolha, a pessoa vai escolher fazer. Pode escolher esse tipo de conhecimento ou pode escolher um conhecimento mais raso. Por exemplo, TikTok é um conhecimento de 15 segundos. Mas é um conhecimento. É melhor do que a pessoa não fazer nada. Por exemplo, se for para aprender alguma coisa de 15 segundos, é melhor do que você só ficar vendo besteira. Tá ligado? E aí, agora tem uma coisa engraçada. Vê que coisa engraçada, que é mais ou menos o seguinte. Ontem, a pergunta do milhão. Não tem uma pergunta do milhão, tem esse negócio, né? Eu acertei a pergunta do milhão do programa Luciano Huck. Quando foi tirada a primeira fotografia e aonde? Aí eu estava no avião, quando eu olhei, eu fiz essa pergunta do milhão, minha esposa estava assistindo. Ela fez, Aí eu peguei e apontei para a resposta. Aí ela olhou assim para mim, aí eu disse, essa aí. Aí, quando foi ver, o cara não quis chutar. Se eu tivesse lá, tinha ganho R$1 milhão. Aí, o cara não tentou.
né? Tipo, aí depois mostrou, ela olhou assim, como é que tu sabia? Aí veio que parada. Eu sabia, porque uma vez eu fiz um quiz para poder quebrar gelo de abertura de um workshop. E aí no quiz tinha um monte de perguntas sobre inovação. Uma das perguntas é, quando foi tirada a primeira fotografia? 1826. Eu lembrava disso. Tipo aquele filme, Quem Quer Ser um Milionário? Pronto, aquele filme é muito interessante, porque, vê, situações casuais que o cara teve durante a vida dele toda, quando chega um momento decisivo, as perguntas são relacionadas ao que aconteceu na vida do cara. Então, lembra desse filme? Aí eu fiz, veja, aí acho que a gente já passou muito do tempo e tal, mas aonde chega a frase que acho que mais me impactou na vida toda, que é uma frase de um filósofo chamado Louis Pasteur, que é a seguinte: o acaso favorece as mentes preparadas. O acaso favorece quem está ali, ó, com o hábito de escutar um podcast, de ler livros, de conversar com pessoas, de participar de eventos, de não se indispor com pessoas, de brigar, de ser uma pessoa bacana. Tem aquele livro extraordinário, né? Na dúvida, seja gentil, alguma coisa assim que o livro fala, né? Aí veja, tem pessoas que vão pelo caminho todo contrário e acabam tendo dificuldades. E aí o que é que ela fala? O mundo foi ruim para mim, Deus é horrível, fulano só quer me prejudicar. Talvez a pessoa esteja se prejudicando, nem sabe, tá ligado? Isso é uma questão de atitude, pô, de atitude, tá ligado? Por exemplo, eu fiquei com o pulmão comprometido, eu gosto muito de jogar futebol, inclusive hoje, nem sei, acho que nem vou mais jogar bola, eu ia jogar bola hoje, mas não vou mais. Mas gosto muito de jogar futebol. Aí, não vou porque eu vou olhar meu apartamento, que eu comprei um apartamento aqui perto da UFPR, e daqui a pouco eu vou dar um pulo lá. Aí, gosto muito de jogar futebol, sendo que o Covid me deixou meio debilitado, não estava conseguindo correr direito, não sei o que. Meu Deus do céu, vou me aposentar. Até meu primo brincava, Pedro, né? Guilherme, tu tá jogando muito ruim, pô, não sei o que. Assim, então, Pedro, eu tô nem querendo nem mais jogar bola por conta disso e tal. Ele ficou... Aí eu estava já desistindo de jogar. Aí o que é que fui fazer? Correr, treinar, não sei o que. Aí, quando veio, perdi 14 quilos. Aí fiquei com uma disposição maior e é engraçado, sabe? Tipo, eu não gostava de treinar, hoje eu estou gostando mais. Aí é interessante, porque vai te dando uma disposição diferente ao longo do dia, que vai te gerando mais produtividade. Veja, eu te disse que tive o melhor ano financeiro da minha vida. Foi um ano que eu treinei praticamente uma vez a cada 2 dias. Teve dia que eu treinei 3 vezes. Será que foi por conta da produtividade? Não sei. Mas eu também faço terapia. Tem quanto tempo? 1 ano. Será que foi por conta da terapia? Não sei. Será que é porque eu comecei a dormir melhor porque a nutricionista passou melatonina? A dormir melhor. Será que foi por isso? Não sei. Será que é porque eu estou me alimentando melhor porque fui na nutricionista? Não sei. Será porque eu comecei a ter relações mais saudáveis com os meus amigos e com o meu irmão? Não sei. Sei que, tipo, como eu não sei, eu vou continuar fazendo todas essas coisas durante o tempo. Pode ser tudo. Entendeu? Pode ser tudo. A parte boa é essa, pô. É que para poder você crescer e ter sucesso, você não precisa derrubar ninguém. A parte boa do empreendedorismo é essa, que você não precisa destruir ninguém para poder crescer. Todo mundo pode crescer junto. E vai ser muito, muito massa se todo mundo crescer junto. Imagina só, no futuro vocês estão... Vai para agora, a câmera está em cima de uma caixa de papelão. Imagina se no futuro vocês estão com o próprio estúdio de podcast de vocês, e aí está sendo monetizado porque alguém viu e fez assim, eu quero pagar para poder essa galera fazer. Tipo o Grupo Primo, né? O Grupo Primo começou com o podcast lá do Primo Cast, era um menino lá fazendo de qualquer jeito, não sei o que, veio a pandemia, eles começaram a ser... Hoje eles têm infoproduto do Primo Studios. Começaram do zero, todo mundo começa do zero. Mas será que a ansiedade permite você entender que você que vai chegar no 100, mas para chegar no 100 vai levar 10 anos. Você vai ter 1, 2, 3. Você vai querer dar um salto, para poder dar o salto, vai com os 2 pés, se não pisar no lugar certo. Então, ao invés de dar o salto, dê um passo de cada vez. Acho que pode dar certo desse jeito. A última pergunta, né, para finalizar, que eu acho que já tem muito a ver com o que você já vem falando desde o início, né, do podcast,
com a gente. Fora as dicas que você já deu, né, ao longo do podcast, mas se você teria mais alguma dica para dar para alguém que queira empreender. Tá. Uma dica boa. Veja qual conhecimento está na palma da sua mão, pássaro na mão, lembra? Crie um post no Instagram ou em um history e diga que você já começou a vender. Pronto, faça isso. Tipo, a pessoa sabe fazer brigadeiro. Pronto. Estou vendendo brigadeiro amanhã no curso de gestão de informação. Aí você fala assim, Guilherme, eu vou vender brigadeiro. Pelo amor de Deus, sou um gestor da informação. Vê que coisa interessante. O pessoal uma empresa, não vou nem dizer qual é, uma empresa começou, estava tendo um evento de tecnologia, e aí eles pegaram e pensaram, tiveram uma ideia. Vamos alugar o nosso colchão de ar e ofertar um café da manhã para a galera. Se der certo, vai ser massa, a gente vai ganhar um dinheirinho. Botaram por $80, alugaram os 3 colchões, faturaram $240. Aí eles fizeram, e se a gente pegar e anunciar o sofá de outras pessoas e outros colchões de ar de outra pessoa e por aí vai. Fizeram isso. E começaram a ganhar um dinheirinho com comissão, que eles conectavam as pessoas. E se a gente botar para alugar um quarto, uma casa de praia? Aí surgiu Airbnb and Breakfast. Que virou Airbnb. E o Airbnb, para poder desenvolver a plataforma, precisava de dinheiro. Eles foram vender cereais com a foto de Obama e do outro candidato da época para pessoas que estavam participando do movimento lá, político. Aí conseguiram arrecadar $30 mil vendendo cereal. Caramba! Pegaram o dinheiro e investiram na plataforma. Ou seja, às vezes, eles terem feito isso, eles fizeram um negócio que se chama skin in the game, eles colocaram a pele no jogo. Eles poderiam ter tentado conseguir esse dinheiro de várias formas diferentes. Tem gente que iria pegar um empréstimo. Os caras foram vender cereal. Então você pode, meio que essa analogia, você pode vender o brigadeiro, o cereal hoje em dia para poder arrumar um dinheirinho, porque no futuro vai virar um negócio central do seu negócio, o negócio central da sua empresa, que é desenvolver software de gestão e inteligência artificial para as pessoas. E vai ser ótimo, porque você desenvolve a habilidade de venda e vai. Desenvolva vendas. Pronto. Quem desenvolver a habilidade de venda está feito pro resto da vida. Porque vende tudo. A pessoa pode vender uma pipoca, pode vender um imóvel. Vê, gestor da informação, não quero ser corretor de imóveis. Tem corretor de imóveis que vende um imóvel por mês e fatura $30 mil. E aí? É ruim? Depende. Vai no final. No final, acho que a dica é, se conheça, veja até onde você quer ir, até onde você está disposto a ir e para onde você quer ir. Pronto, é isso. Basicamente é isso. Se a pessoa estiver disposta, ela vai muito longe. Se ela estiver indisposta, ela vai chegar, vai ter um resultado legal e está tudo certo. Por exemplo, conheço um monte de gente que não tem empresa. E não tem problema nenhum com isso, está tudo certo. A pessoa ganha lá um funcionário público, está tudo certo. Ótimo, tá ligado? Agora, o que a pessoa tem que pensar é o seguinte, se ela se acomodar no trabalho, é o primeiro passo para poder ela atrofiar a mente. Ela começa a atrofiar a mente, aí começa a ser uma pessoa que reclama mais das coisas. Aí, ao invés de ser uma pessoa realizadora, ela vira uma pessoa reclamona. E aí, uma pessoa reclamona constrói o quê? Nada. Aí você escolhe. Você vai querer ser o quê? Uma pessoa realizadora ou uma pessoa reclamona? Vai a escolha de cada um, né? Escolhas. Cada escolha é uma renúncia. Você escolhe ser um realizador, não vai ser reclamão. Escolhe ser reclamão, não vai ser realizador. Pronto. Final. Beleza? Beleza, Guilherme. Valeu pela resposta. Agora eu queria dar só o espaço mesmo para você finalizar e falar o que você quiser, né? Aí pro pessoal, pra gente, para poder a gente fazer o encerramento. Tá bom. Vou deixar aqui então minhas mídias. Meu Instagram é 9 com Guilherme, tudo escrito, bem facinho. O coworking se chama Riff Coworking, Riff com 2 S, R-E-E-F, Coworking. Mas vai ter um rebrand para deixar o nome bem facinho, breve eu digo. E a galera vai me encontrar nesses dois espaços aí, né, no Instagram, principalmente no Inove com Guilherme. E se precisar de alguma ajuda, entre em contato.
manda uma mensagem, eu respondo todas as pessoas que falam comigo. Posso demorar, mas eu respondo. E estou sempre à disposição aí do curso de Gestão da Informação. Espero que tenha sido um papo agregador para a galera. Foi muito bom, com certeza. Há muita gente aí, né, que a gente conhece por aí pela universidade que empreende ou quer empreender, e isso aí vai ajudar bastante. Massa. E essas redes também, eu pedi a tu no WhatsApp para poder tu me passar com a foto tua e tudo mais, para a gente fazer o card. Mas já quero agradecer, né, de você ter vindo, sua participação e tudo mais. Faz tempo, né, que a gente teve esse papo. Minha agenda não permitiu. Mas chegou o dia. Eu estava ganhando dinheiro. Tá vendo, minha gente? Mas deu certo, ainda bem, né, tá aqui com a gente. E o papo foi massa. Valeu pra gente, pra todo mundo que tá aí assistindo. Os professores também vão adorar, né? Que eles sempre chamam o Guilherme aqui, minha gente, quando tem a oportunidade e tudo mais. E sempre falam também, dão exemplos, assim, na hora da aula. Fábio até uma vez. Todo mundo conhece. Pois é, Fábio uma vez até ele falou assim: Guilherme, tá tendo um evento aqui, eu só não vou te chamar, porque é arroz e festa, tá em todo evento. Aí ele até falou isso, eu disse: não, beleza, Fábio, entendi o recado, vou ficar um tempo longe. Aí foi até bom porque eu fiquei um tempo longe, aí quando eu voltei para as turmas eu não conhecia mais ninguém, aí foi bem legal. Porque turma nova, né? Exatamente. Que eu acho que é assim, da turma da gente, todo mundo conhece, que os professores sempre comentam. Não só você, né, mas outros muitas também pessoas, que a gente chegou a convidar. Vai vir em breve, né? Massa. Esperando aí. E é isso, Guilherme. Muito obrigada, viu, pela participação. Não suma, quem sabe, outra oportunidade. Tranquilo. E obrigada a vocês por assistir, né? Esse episódio vai sair em breve, essa semana. E é isso, gente. Até o próximo. Acompanhe as redes sociais da gente.